Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VisConecta. Eu sou Denise Ribeiro, especialista em marketing digital. E eu sou o Rudy Barros, já era minha hora já de falar. E eu sou o Rudy Barros, estrategista de negócios do mundo digital. E juntos, mais um episódio do nosso VisConecta. E hoje tá bem legal, a gente vai ter que cuidar muito para não falar sobre trabalho, né? Porque o pessoal faz parte, né, da nossa equipe. Tu vai explicar um pouquinho melhor? O episódio de hoje, eu sei que eu sempre digo que o episódio de hoje é muito especial, mas a verdade é que todo episódio é muito especial para nós. Verdade. Porque nós fazemos questão de trazer aqui sempre pessoas de um grande valor para nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, pessoas que a gente sabe que vão agregar para vocês em diversos sentidos, sejam através das suas histórias ou através do próprio trabalho. E neste episódio nós queremos apresentar para vocês parte da equipe, pelo menos a parte das pessoas que trabalham aqui em Porto Alegre também, que estão conosco mais no dia a dia, para que vocês conheçam um pouco mais quem faz parte da Vis, além dos nossos clientes, né? Nosso ativo mais importante, que é a nossa equipe. O Henrique Borges, nosso fotógrafo, e o Jorge Júnior, o nosso gestor de tráfego. Meninos, sejam muito bem-vindos ao VisConecta. Muito obrigado. Obrigado, Denise. Obrigado. E a gente vai já convidar vocês aí, pega o teu café, ajusta teu fone, tu que tá dirigindo, né, já te ajusta aí, porque o episódio de hoje tá só começando. A gente vai... É muito interessante, né, amor? Essa histórias de empreendedorismos, né, que a gente tem trazido aqui no VisConecta. E nada mais importante do que começamos com a gente. Claro. E como é importante a empresa como ela está agora e o que a gente planeja, né, para ela nos próximos anos, no futuro da Visual Marketing. Contratar outras empresas, outros empreendedores, para que agreguem junto com a gente. É interessante que nós temos empresa e vocês também têm empresa. Então, vamos deixar o pessoal se apresentar. Vamos começar aqui pelo Henrique, vamos começar pelo mais nervoso da mesa. O que tá mais tranquilito é o Henrique. E não te preocupa que não é só tu, né? Todo mundo fica, a gente já fez alguns episódios, todo mundo fica. Henrique, seja bem-vindo. E te apresenta, então, para nós. Pois bem, meu nome é Henrique Borges, eu sou fotógrafo, fotografo mais ou menos desde 2010. Como fotógrafo profissional, eu acho que por volta de 2014, 2015. Tenho uma certa história na fotografia, né? Comecei a fotografar na faculdade de Publicidade e Propaganda. Na faculdade de Publicidade e Propaganda, tive uma cadeira de fotojornalismo e ali foi a paixão à primeira vista. Entendi. Isso foi em 2010. Isso na Unicinos. E desde então eu comecei a fotografar e não parei mais. Né? Primeiro com a câmera da faculdade, depois com câmera emprestado. Te identificou com a fotografia, sim. Tanto que é a tua profissão hoje, né? Também, né? Também. Interessante. Exatamente. A fotografia, na verdade, eu sempre fui um cara bem visual, né? Sempre muito apaixonado por cinema, por história em quadrinho. O jornalismo veio depois, né? O fotojornalismo veio depois. Mas sempre fui muito visual, né? Eu que vivi uma época... Eu vou fazer 40 anos esse ano, né? Então eu vivi uma época de transição ali do vinil para o CD, que a gente estava conversando um tempo atrás. Exatamente. Então eu sempre fui muito de pegar o vinil, olhar, ver foto, ver detalhe e tal. A gente conversou bastante sobre isso, exato, é verdade. Então em um determinado momento da minha vida, talvez isso estivesse ali no meu inconsciente, né? Essa questão da fotografia, do visual e tudo mais. E aí, em 2010, eu simplesmente fiz uma cadeira de fotografia, de jornalismo, né, fotojornalismo, com a professora Beatriz Salé. Essa foi a responsável pela minha conversão à fotografia, né? E desde então não parei mais de fotografar. Fotografo basicamente todos os dias. Quando não estou fotografando profissionalmente, eu estou fotografando para mim,
né? Eu voltei a isso, é uma curiosidade, eu voltei a viver o centro de Porto Alegre por causa de vocês. Eu moro em Porto Alegre há muito tempo e fazia, acho que uns 10 anos que eu não vinha para o centro de Porto Alegre. Interessante, né? Como o centro, ele, de certa forma, estava E não vindo muito. Eu mesmo não exato. via Eu muito, né? comecei A a gente não via viver- muito, né? Eu comecei a viver o centro de Porto Alegre e eu acho que por causa da fotografia eu comecei a ver uma beleza de Porto Alegre que eu não via antes. Então, quando eu cheguei hoje aqui, vocês viram que eu estava com a câmera pendurada no Exato. pescoço porque eu estava na rua fotografando. Exatamente. Então eu saio daqui, vou caminhar e tal. Então a fotografia tá para mim assim o tempo inteiro na minha cabeça, o tempo inteiro com a câmera na mão. Quando não é a câmera é o celular, né? Aí Sim. depois que a minha filha nasceu Mais ainda. piorou, a situação ficou pior, né? Então é isso aí. Eu acho que na minha apresentação acho que é isso aí. Um fotógrafo como Tomás, um estudioso da fotografia. Um excelente fotógrafo, isso eu sei disso, a gente sabe disso, né? Que bom te receber e saber mais dessas histórias. Isso Legal. que a gente tenta ao máximo aqui com o Visconecta fazer, né? E agora tu vai chamar o Jorge nosso gestor de tráfego. A nossa geração Z É, da empresa. Verdade. Porque aqui já tá todo mundo orbitando na casa do Zenta, É. ou já tá lá, ou já tá quase na casa do exato. Zenta, Tem tá gente batendo, que já tá. Né? tá Mas não batendo na sou eu. porta, Não apareu, tô bem. né? Mas assim, Jorge, por favor, faça as honras. Seja se bem-vindo, apresente, Jorge. seja Muito bem-vindo. obrigado, Rudy Denise, por essa oportunidade. Então, eu sou o Jorge Júnior, eu tenho 24 anos, né? Sou formado em marketing digital. E a minha história começou no marketing, né? Lá em 2019, no segundo semestre, né, de 2019, é onde eu comecei a faculdade. Terminei ali o meu ensino médio no final de 2018. Fiquei um semestre ali pensando, né, o que eu iria fazer da Queria vida. estudar, o que ia fazer. Uhum. Né? Então, comecei ali no segundo semestre de 2019 e eu comecei no marketing porque eu gostava, né? O Henrique é da fotografia, mas eu sou do vídeo, do audiovisual. Eu fazia como hobby vários vídeos, sempre gostei de editar. Isso desde os meus 13, 14 anos. Sempre gostei de filmar. Essa coisa que a Desde gente era falou bem de... novinho. Sim, essa coisa que a gente fala da geração é interessantíssimo, né? Sim. Porque os nossos 13, 14 anos, completamente diferente dos teus Exato, 13, 14 anos. Exato. Tu já tá com celular, né? Essa coisa da fotografia também, né, Henrique? Nós tínhamos acesso, talvez, a algumas câmeras, Uhum. algumas coisas Sim. assim de casa, Uhum. e ainda ia revelar, não era aquela coisa Não podia instantânea sair como é. clicando assim como é também, hoje. tinha que economizar o filme. E é Economizar o muito filme, legal, exatamente. cara, as tuas E- conversas com a gente por causa disso. É Exato. 13, 14 anos, tu já estava editando vídeo. Tu Sim. já nasce com o celular na E mão, tá nessa certo? época, Uhum. exato, Rudy. E nessa época o YouTube tava muito forte, principalmente daily vlogs. Então eu gostava bastante de gente de São Paulo, do Rio, que gravava o seu dia a dia. Ah, vou fazer tal coisa. E Uhum. esse pessoal tava crescendo, né? Então tem hoje vários criadores de conteúdos que até não assisto, eu sigo eles ali, né? Eu não acompanho mais, eles continuaram seguindo, continuaram gravando. Mas enfim, e eu comecei a fazer Absorver vídeo, isso, postava, mas nunca eram meus falando. Era sempre Sim. de alguém, né? Paisagem, dia a dia, ou de mim, mas nunca falando, né? Do meu dia a dia, às vezes Sim. eu aparecendo, mas nunca falando. Então ali, nesse período, comecei na faculdade de marketing, me formei, preciso me especializar. Para onde eu fui? Tráfego pago. E eu senti essa necessidade na época, porque eu tinha bastante conhecidos, né? Que tinham negócios locais, eu vi que, e essa época já, que eu já tô me referindo a tráfego, Uhum. é início ali de pandemia, então Claro, o pessoal todo, né, extremamente importante. estava Aham. vindo para essa área. E eu sentia essa necessidade. Então, me especializei, fiz vários cursos, comprei vários cursos, fui em vários cursos presenciais, né? Então, E te identificou também como tua profissão, né? sim, Não só estudando e fazendo como hobby, tu estava trabalhando em algo que tu te especializou e gostava de fazer. Exatamente. Né? E curiosamente hoje, né, eu trabalho com tráfego pago, né, com as ferramentas todas, e os criativos que a gente mais usa hoje é em vídeo, né? Sim, Os que mais dão certo, claro, ali da fotografia, do Sim. perfil estar, né, sim. bem bonito com as fotos, enfim, mas que a gente sabe que viraliza melhor Sim, sim, hoje, sim. né? Na Inclusive, época, eu quero, depois da conversa, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, assim, Claro. né?
Eu quero essa interação. Tenho uma dúvida específica e eu vou perguntar para vocês. Vai, meu amor. Fazendo suspense. Fazendo suspense para ansioso. Verdade. Pra segurar a audiência. É pra segurar a É pra segurar a audiência. audiência, entendeu? Vai vir uma pergunta Específica Fica para aí vocês. que a pergunta já vem. É muito legal ter essa troca, tanto em relação à diferença entre nós de gerações, de cultura, de vivências, né? Porque como dentro do público hoje, de cada cliente, tem essa diversidade de perfil, de interesses e tudo mais, essa troca de uma equipe com essas visões diferentes também nos ajuda a produzir conteúdo melhor. Porque aí olha várias vezes já a gente gravando algum vídeo, porque quando a gente vai num cliente, o Jorge já acompanha esse processo, Sim. ou vai fotografar um cliente, tem uma sessão de fotos com o cliente e tal. Nesse dia a gente já faz os vídeos do making off, quando o cliente está disposto a gente já grava alguma coisa, e aí entra o ponto de vista, por exemplo, do Henrique, dentro do vídeo é legal esse enquadramento, ter essa margem e tudo mais, e da mesma forma, a gente até comentou o dia que a gente fez as fotos do Gabriel, como a gente tinha achado legal a dinâmica dos vídeos que tu gravou. Exato. Porque é uma dinâmica muito diferente da nossa. Exatamente. Porque é outra... Mas aí entra essa questão da vivência, das tuas referências. Sim. São completamente diferentes da nossa. A Sim. nossa referência é mais... Senta aqui, né? Fala alguma coisa. Presencial, né? Mas essa troca, por exemplo, a dinâmica dos takes, de gravar, de colocar ali, de fazer... A música, a transição. A música é uma dinâmica que ela exige, vamos colocar assim com essa palavra, assim, uma jovialidade. Com certeza. De pensar ali. Com certeza. Mas é falou verdade, bem, falou bem. Porque a gente pensa muito... e aí, do meu ponto de vista de produção de conteúdo na parte mais estratégica, eu sempre fui muito do escrito, do falar disso. Então, essa dinâmica mais visual me falta Sim. na hora de olhar para a produção de um conteúdo. Uhum. E ela é importante, tão importante quanto todo o resto. Se, o roteiro pode estar excelente, o expert, o profissional, ele pode saber muito daquele conteúdo. Mas se a hora de produzir esse conteúdo, na hora de produzir esse vídeo, ele não tiver uma certa dinâmica, para além da produção visual, pode até não ser uma baita resolução, e se tu vê hoje em vídeos que estão em alta no Instagram, muitas vezes não é o melhor celular, não é a melhor iluminação, mas é a dinâmica do negócio, ou o apelo emocional, ou a dinâmica, ou é muito engraçado. Exato. Então, tem momentos que essa dinâmica, ela vem antes, numa escala de prioridade, ela vem antes do roteiro ou da estratégia do conteúdo. Às vezes é um conteúdo totalmente despretensioso que tem um resultado gigante porque a dinâmica conversou com o público certo. Então, a hora que essas coisas se encontram, o resultado é 100%. Né? A gente usa na agência, não só na agência, né, na Viz, mas é uma linguagem do marketing digital, é muito falado a palavra criativo, né? Sim. Os criativos, né? E eu quero até deixar claro para as pessoas, né, quando a gente fala os criativos e tal, para um cliente nosso, alguém que realmente não está nesse meio do digital, o criativo, ele na verdade é tudo que é visual, né? Então, a tua fotografia, por exemplo, né, os ensaios que a gente faz, que tu faz para os nossos clientes, enfim, ele é um criativo, ele se torna um criativo, né? Uma pena que hoje não está toda a equipe, né, tá faltando gente aqui, mas ainda a gente vai ainda conseguir reunir todo mundo, né? A gente faz um churrasco. A gente faz um churrasco, podcast, né? junto. Exatamente. Faz um assa e fala. Legal que da metade para frente não tem uma conversa, né? Tem a churrascada. ou a conversa fica melhor. Fica melhor, é verdade, né? E essa parte do criativo é a parte do designer, né? Do design, né? O designer é o profissional. A parte do design, a parte da criação, o escrito, né? Muitas vezes, Henrique, a gente conversou sobre que a tua foto tá lá. E aí tem um criativo em cima da tua foto. Os dois são criativos, tem a legenda da Denise lá. E aí tem o tráfego pago que tu faz. Então, assim, é o combo perfeito para que tudo dê certo, né? E essa linguagem nossa muito sincronizada. Eu não conheço o designer, tá? Que faz os criativos, mas eu vou falar, já falei para vocês, vou falar de novo. O cara é bom. É excelente. Eu olho... tem fotógrafos que provavelmente olhariam e pô, tá usando
tá botando um filtro, tá botando Sim, qualquer coisa em cima sim, da minha sim, foto sim, e sim. tal. Mas esse, como é que é o nome dele? Ele, ele Ele só é, existe. por ele só enquanto, ele existe? só existe. Ah, Ele só então tá. existe. Aham. É uma Ah, entidade. Tá anônimo, tá anônimo. o anônimo, então, cara, Motivos de força maior. seja quem for, você é excelente. Seja- É muito bom. Eu É adoro muito ver bom. minhas fotos finalizadas e quando eu vejo os criativos dele, eu fico, cara, esse cara é bom demais. Não, Essa- e aí é isso que a gente fala de unir as O competências de melhor cada dos um. mundos, né? Ele consegue Uhum. olhar para aquela foto, ele também tem familiaridade com a fotografia, então ele Uhum. consegue olhar para aquilo ali e entender. Diz assim, bah, e da mesma forma ele já disse assim, tá muito fácil de trabalhar com as fotos que vocês estão mandando, Legal. sabe? Sim. E aí tem mais a designer que faz também Identidade as identidades visual, visuais, porque a uhum. gente dividiu, essa que faz, porque aí ela só faz isso, ela só faz Isso. identidade Que visual. também é incrível. E aí É ela verdade. faz Eu essa vi- parte, ele faz as artes e o melhor Ela dos mesmo mundos acontece. comenta com a gente assim, pô, mas finalizar esse trabalho é muito fácil pro profissional, porque a Uhum. linguagem, né? Já vem redondinho. Já vem mastigadinho, já, ó, nós precisamos desses tons, já faz todo um briefing antes, Uhum. né? Bem Exato, organizado. exato. É Claro. muito bem organizado para que o resultado Seja aconteça, e, né? e o mais rápido possível. Eventualmente, o que acontece? Trava no processo criativo disso. Sim. Chegou, foi concebida essa ideia, e aí, quando fica pronto, o cliente olha. Ah, mas eu acho que eu mudei de ideia, eu quero outra coisa. Eu pedi Uhum. azul, agora eu quero verde. Aham. Pode acontecer, porque acontecer, é aí muito comum o também, final, nem sempre, às vezes, o cliente tem uma ideia pré-concebida na cabeça e é diferente do que a gente imaginou. Uhum. A gente já monta, o cliente, quando a gente vai fazer esse trabalho de identidade visual hoje, ele já recebe um formulário com perguntas bem específicas para facilitar e afunilar melhor as informações, até de referências de fonte que ele gosta, de cores Sim. que ele não quer. Uhum, uhum. Porque, claro, que a gente faz um estudo para criar essa identidade visual com base no que ele quer passar, qual é a mensagem, qual é o nicho Não dele, é só o com logo, quem. né, gente? Não é só dizer para o cliente, eu quero. Não é só o cliente nos Só o dizer, logo, eu né? quero. É, muito mais, eu né? quero preto e branco, ou azul e vermelho, enfim. Exato. Não é isso. O- Até na- mesmo porque nem sempre conversa com o objetivo dele, Sim, né? na fotografia, no meu mundo de fotógrafo de ensaios, de modo geral, né? Eu sempre digo que a produção do trabalho é, sei lá, 60%, 70% do trabalho em si. Que a fotografia é só uma partezinha. Então, existe muito trabalho de produção, de escolha de figurino, de utensílios, né? Ali, do stylist que eles chamam, né? Tanto que existe um profissional para isso, né? O profissional stylist que é acessórios, né? Brincos, pulseiras e tudo mais. Iluminação, maquiagem. Agenda, né? Porque Agenda. tu também tem que agendar todo esse pessoal. Exatamente. Isso. Tem Então, uma dia, equipe tem por lugar, trás, tem... é então uma equipe, né? isso que vocês estão falando é uma coisa muito, muito, muito séria. É isso que... É justamente essa produção que a gente faz antes de executar o trabalho que faz nascer um trabalho bem feito. Exato. Né? O nosso trabalho que a gente fez eu não sei se a gente pode falar dos Pode clientes. falar, Pode, pode falar. O trabalho que a gente fez do Rômulo, por exemplo, ali deu para ver que foi um trabalho alinhado do início ao fim. Exato. Né? Como o Rudy falou, figurino, tom, acessórios. Todas Né? as coisas conversando. E a gente fez um trabalho super simples, né? Onde ele ficou sentado basicamente o tempo inteiro. E, na minha opinião, foi um dos melhores ensaios que eu fiz sei lá, nos últimos 2, 3 anos. Imagina. Né? Né? E a gente legal. chega no cliente, né? Muitas vezes a gente tem já uma ideia, lógico, a gente já conversou sobre isso, mas a execução é muito difícil para nós, porque a gente não, que nem o Henrique falou, a foto é basicamente, depois ele até vai agregar sobre isso, a gente fala direto sobre isso, iluminação. Iluminação. Né? Então é 70%, 80% é a iluminação, né? Até ele tá ali com a guerreira dele aqui do lado, depois vai falar também um pouquinho melhor tangeré. sobre isso. E é isso, a gente chega num lugar, tem uma iluminação já pré-pronta, a gente vai, né, com os nossos recursos e a gente vai montando. Lá na metade do ensaio,
Aí o Henrique já está super bem familiarizado, Exato. o cliente já relaxou. Tá, agora começa o ensaio. O primeiro, geralmente, Exato. não digo a metade, mas o primeiro terço do trabalho, ele é muito isso de teste. Sim. O primeiro terço não é assim, cheguei, saí fotografando e fiz as 100 fotos maravilhosas. Ela tem um processo de amadurecimento e esse processo ele ocorre durante toda essa parte de concepção do projeto. Por exemplo, a gente fez ali as fotos, né, do outro consultório de psicologia lá na Zona Sul. Tu já mandou as fotos. O que eu estou fazendo agora? Vou sair produzindo conteúdo? Não. Agora, com base nesses materiais, a gente está estudando. São 5 profissionais diferentes. Então, para cada uma delas tem uma abordagem diferente. Para cada uma delas tem... as fotos foram trabalhadas de forma que elas se sentissem livres, porque elas pudessem expressar a personalidade delas, porque tem muito esse trabalho direto. E quando a gente fala em produzir conteúdo direto para a pessoa física, digamos, a pessoa física é a prestação de serviço, ela faz parte disso, é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado. Porque se a gente faz uma foto engessada que não reflete quem ela é, se a gente faz um vídeo forçado, que a pessoa ela tá falando um texto que não está de acordo com a narrativa que ela usa no dia a dia. Sabe, todas essas coisas, elas são fundamentais para que lá na ponta, quando chegar o criativo para o Jorge, tá aqui os criativos para fazer o tráfego dessa campanha, assim, se todas essas coisas não estão alinhadas, afeta o resultado. Exato. Né? Ele fica mais caro, ele não performa bem, e aí vem um impacto negativo. E por isso a importância de quando um cliente chega, a gente gosta de alinhar muito isso, que o primeiro mês e até pelo menos a primeira parte do segundo mês, ela basicamente é análise e planejamento. Não é o cliente vai chegar hoje e vai ter 15 posts agendados amanhã. Isso. Tem todo um processo para se construir isso, para não fazer de qualquer jeito. Quando é um produto físico, é um produto, eu vendo caneca. Tem um estoque de caneca. Tem um estoque de caneca, eu preciso vender esse estoque de caneca. Beleza. Não quero narrativa, não quero... E sim, nós temos clientes que é o produto e a oferta e eles não querem narrativa. O Henrique da Vida vem, tira as fotos, ele tem aquele olhar que ele transforma essa simples caneca uma obra de arte com a fotografia dele, né? O cara é danado na foto, cara. Né? Ele transforma algo simples em, né? Ele coloca uma mão junto aqui. Não, pega a caneca, Exato. sabe? Mas tem uma forma de apresentar exatamente. E aí te deixa, que a gente fala muito sobre futebol, deixa na cara do gol pra ti. Na cara do gol. E aí tu vai lá e diz, mas esse criativo aqui tá perfeito. Exato. É só fazer um tráfego pago aqui, bem feito, direcionado, perfeito. né? Ele vai vender, ele vai performar, né? E esse é um cliente rápido, né? Que tu Exatamente. comentou. Então, assim, para cada cliente vai ter... Vai ter uma situação diferente. Mas quando a gente fala em pessoa, em essência, eu não vou conhecer o Henrique hoje e amanhã eu vou saber falar na hora de produzir conteúdo, porque a gente faz isso. A gente escreve as legendas para o cliente. E eu preciso escrever essa legenda da forma que ele se comunica. E como é que isso vai acontecer? Conversando, trocando ideia, fazendo esse exercício, entendendo como ele trabalha. Por mais que hoje a gente use as ferramentas de inteligência artificial, muitas vezes para produzir, para nos auxiliar nessa produção de conteúdo de áreas que são completamente diferentes da nossa, a gente não pode usar isso de uma forma banal, porque senão entra aqueles conteúdos que tu olha para a internet, tu bate o olho e diz, não, mas espera aí, isso aqui, quem é que fez isso aqui? Né? Então, ele precisa ter esse viés de produção, de avaliação, de personalização, e isso toma tempo, né? Uma das características do meu trabalho, isso tratando-se de produção, né, não da fotografia em si, é justamente, vocês já viram isso, é justamente chegar ou lá no meu estúdio, ou no local que a gente vai fotografar na empresa, e conversar. Conversar. Porque aí eu consigo extrair o máximo de informação da pessoa e extrair o máximo de informação assim. Não é quanto tempo tu trabalha na empresa, qual é a função tua na empresa. Não, informações estratégicas. É ter uma informação dela, da pessoa dela. Né? Como que ela é no dia a dia, como é que ela fala, como é que ela se comporta e tal. Isso tudo eu vou catando. Vou pegando aos pouquinhos. Eu gosto desse lado... Eu gosto do meu rosto assim, gosto do sorriso assim, não gosto de foto não sei o quê. Exatamente, tem, né? Parece bobagem assim para algumas pessoas, mas não é, justamente isso, não é. Não. E fazendo isso eu consigo trazer essa pessoa pro meu lado, né? Que nem tu falou, né? Eu tento deixar a pessoa à vontade,
Porque chega com uma parafernália de iluminação, de câmera grande, lentes Intimida, diferentes, Com certeza. a pessoa fica intimidada. E quando a pessoa não é uma modelo profissional, que a gente lida basicamente com pessoas comuns, né? Pessoas reais. aham. Exatamente, pessoas reais. No primeiro momento é travado. Vai travar. A pessoa está travada, ela não sabe o que fazer. Então existe um trabalho muito pesado de direção, né? De eu dirigir a pessoa, põe a mão aqui, põe a mão ali, olha para lá, olha para cá. Mas tentando sempre nesse processo conversar bastante. E conversar de forma bem, com perdão da redundância, de forma bem informal, batendo papo mesmo, contando piada, fazendo dar risada. Por isso que quando vocês estão juntos eu falo, interage, Sim. que dali saem as melhores fotos. Sim. Enfim, isso é uma parte do processo que eu acho extremamente importante. Assim. Mas tu sabe, Henrique, que no resultado final desse criativo demonstra muito isso. Porque o que acontece? A pessoa, através da foto, ela vai mostrar a postura dela, a autoridade. Uhum. E isso eu tenho que depois mostrar, né, pro cliente final. Então, no público lá, onde eu crio a persona, onde eu crio o público detalhado ali no meta, enfim, o que eu preciso? Eu preciso saber, eu preciso olhar o criativo que está pronto e preciso vender ele, né, de qual forma para chamar a atenção. Então, isso tudo está muito conectado. E deixar a pessoa livre, né, à vontade, é muito importante. Porque quantas vezes a gente já deixou de ou chamar alguém, né, porque a gente viu que aquela pessoa era muito séria ou muito fechada na primeira, Exatamente. na foto, né? E para É algumas na foto, pessoas né? isso Na primeira faz impressão. diferença. Na primeira impressão, Primeira é. impressão. É Exato. verdade. Até como a gente se conheceu, né? Exato. A gente se conhece num evento, A gente se conheceu no evento. um evento de Exato. marketing digital, e Sim. numa conversa informal, hoje a gente trabalha junto. Exato. Através E disso, hoje a no gente trabalha período, junto. eu acredito que esse período foi rápido. Foi Foi de rápido. outubro Mas foi para só agora, rápido. para esse início É? do ano? Sim. Sim. Outubro pra... Foi aquela exatamente. coisa de se conhecer, Final de tá fevereiro. participando, acho que, não sei se foi no primeiro dia de evento, foi? Não, foi no segundo, segundo já, dia? segundo No primeiro eu já te vi, já... No Sim. primeiro, Já me conectei. eram A 3 barba, dias, o né? estilo, Aham. vocês Aí dois no juntos. segundo dia a gente conversou e no terceiro dia já tava trocando figurinha. É verdade. Exatamente, Esse é um dos exatamente. motivos pelo qual eu tenho um visual mais despojado. Imagina chegar num ensaio com tudo aquele aparato intimidador e ainda chega um cara barbudo e tal, todo de preto, Exato. e ou de terno ou de gravata, a pessoa vai ficar Não, teve assustada. um dos eventos nossos que eu disse, ó, o Henrique tá chegando ali, né? Na esquina eu vi a camisa floral do cara, eu disse, não, tá ali, ó, tá chegando ali, ó. E isso funciona bem, isso funciona Claro que bastante. E já é a tua marca, né? A gente brincou, né? É uma marca Pois é. registrada É, mas que tem- ficou é muito impor- bem, É cara. importante criar essa identidade, né? Sem Por exemplo, dúvida. teu visual, a barba. Sim. Daqui a pouco eu tenho um estilo que tu viu em mim, né? Exato. No modo de andar, de falar, de O cumprimentar. teu estilo me chamou muito a atenção. A primeira coisa foi aquela conversa de casa de sempre. Eu disse, pô, Uhum. esse cara escreve bem. Olha só. Sim. Olha como ele é um excelente copywriter. Tu não fala uma palavra nos teus stories. Ah, Tem feito 3 semanas agora- atrás eu não falava nada. Exato. A gente tem feito alguns vídeos, tem Sim. feito algum material Sim. para tu realmente destravar. Tu Destravar. sabe que é importante, Claro. mas a gente, às vezes sozinho a gente não faz. A grande verdade é Sim, essa, né? sim. O nosso cliente, por isso que ele nos contrata também, né? Sim, Ele não exatamente. sabe por onde começar. Ele não grava vídeo, ele não tira foto profissional, Uhum. ele não sabe impulsionar suas vendas. Sim. Então, ele não sabe qual legenda fazer e que eu cronograma. escrevo? né? Exatamente. E como eu acredito que nos últimos tempos eu tive muitos projetos e sempre que acabava um, ou acabava e já iniciava outro, ou esse era muito extenso, Sim. eu nunca me liguei assim, ó. Eu sempre Sim. solicitei o cliente, Tu tá né? Porque eu tô trabalhando. no backstage, tô ali Exatamente. fazendo o tráfego pago. A tua né? posição é muito backstage, né? Exato. Estratégia. Então é um cara que talvez não precisa aparecer tanto, né? Sim. É importante aparecer, Não, é com importante certeza. tu estar aqui para nós, é muito importante te apresentar Uhum. aqui para principalmente para os nossos clientes que vão assistir, estão nos assistindo. Sim. É importante te apresentar, contar da tua história. As pessoas têm que saber disso, né? A tua imagem precisa ser vendida a todo momento. Tá Sim. registrado, esse episódio aqui tá registrado. Claro. Também agrega na tua identidade. Agrega, né? Essência na identidade, Com na certeza, venda, né? Com É, certeza. e esse contato, oportunizar para o cliente te ouvir falar, ele aproxima isso.
né? Sim. Eu brinco ali a questão da foto, de daqui a pouco muito sério. Eu prefiro as fotos sérias do que as fotos sorrindo. Uhum. Eu, Denise, prefiro. Estou tentando usar as fotos sorrindo? Estou. Até fiz um card esses dias, eu usei e eu fiquei assim, não sei se era isso que eu queria, mas vou fazer. Vou fechar o olho e vou As fazer. mudanças são Vamos ver. necessárias, né? Mas uma coisa que até foi bem interessante, num dos eventos que nós fomos recentemente, até a gente se abriu a possibilidade de uma possível cliente. Ela até estava conversando com o Rude ali, quando eu cheguei depois. E ela disse, eu já te vi falando sobre tráfego pago, achei muito interessante, enfim. Então, que assim, legal. isso aproximou, porque ela já tinha visto um conteúdo onde eu apareci justamente falando sobre essa questão do tráfego, sobre a importância disso e tudo mais. E isso chamou a atenção dela. Então, isso já encurtou o caminho da conversa. Eu tive menos trabalho de me apresentar e dizer o que eu fazia, quem eu era. Já no criou fila do uma pão. ligação, né? Exato. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu não sou a pessoa que mais produz conteúdo ali dentro do nicho. Acho que até precisaria fazer mais. Mas hoje não demanda. Hoje, o volume de conteúdo que a gente publica, tanto nos nossos individuais Ele é quanto muito no mais Navis, estratégico. ele já funciona muito bem. Ele é a prova que não necessariamente o volume, não é só a constância, mas a consistência. Sim. Ela é tão importante quanto quando tu tem consistência naquilo que tu faz, tu não precisa estar ali todo dia no feed. Claro, uma vez que tu quer um crescimento rápido, crescimento acelerado, tanto de seguidores, de alcance e tudo mais, é óbvio A que é dedicação vai importante ser essa dedicação fundamental. maior, de tu ter uma frequência maior. Como não é a nossa prioridade hoje, a gente busca um crescimento saudável, mas, digamos assim, com uma certa pausa, porque se vem um volume muito grande de clientes, isso é uma coisa que a gente sempre conversa quando um cliente, que eu queria tantos, fulana tem tantos seguidores, tá, vamos partir do princípio assim, se 10 pessoas te pedirem um orçamento hoje, tu consegue atender essas 10 pessoas, É a pergunta que eu faço pro cliente. Não consegue, Exato. então não precisa ter essa demanda toda. Isto. Vamos fazer isso de forma gradual e que caiba dentro do teu atendimento. Não, eu sou uma loja que eu tenho X vendedores, eu preciso de volume. Então, beleza, vamos colocar um valor maior para o tráfego, vamos ter um volume maior de conteúdo, vai ser uns 5 stories por dia, feed dia sim, dia não, ou todo dia. Aí é outra esfera. Agora, nesse universo que a gente trabalha uma equipe menor e que demanda mais tempo para cada projeto, tem que ser comedido. Um dos meus professores de fotografia, o Lucas Cavalheiro, abraço, Lucas. Já tô pegando intimidade. Não, tô adorando. Tu viu só? Tá bem. Ele falou uma vez, numa das aulas que a gente teve, justamente sobre marketing ali, porque ele fala um pouco também sobre marketing. Ele falou assim, ele trabalha com ensaio sensual, tá? Não tem nada a ver com o que a gente faz. Ele falou assim, Não. Não. Ele fala assim, eu vendo mais ensaios no meu perfil de Instagram que tem 100 e poucas pessoas. E ele tem um perfil de Instagram que tem mais de 100 mil pessoas, né? Ele falou, não, eu vendo mais no que tem 100 pessoas ali. Né? Aí vai entrar a expertise de vocês, né? Sim. Seguidores mais focados no que ele quer vender. Em outras palavras, né? Denise contou toda essa história, né? E explicou o porquê do nosso conteúdo, do conteúdo da empresa que às vezes não tem tanto volume. Em outras palavras, a gente está cheio de trabalho. Sim. A gente está lotado de trabalho. Não é. A gente Não é. quer mais? Não com é. certeza. Então, às Mas vezes, é importante. a própria Saudável, né? a própria empresa de marketing, né? A gente martela isso, o próprio nome, como a gente trata a empresa, também vai precisar de uma social media, né? De um social media, para que possa cuidar também do visual da empresa. Porque a gente está trabalhando. Nós 4 aqui e mais integrantes da empresa estão trabalhando. Tem cliente, por exemplo, na fila de espera. E é muito legal isso, muito legal. Olha, esse mês eu não posso te atender, mas a gente sugere em maio, enfim, ali a gente já tem um cronograma para que todos sejam atendidos. Quem está hoje na empresa tem que ser muito bem atendido. Quem está para chegar vai ser muito bem atendido quando chegar o seu momento. Exatamente. Mesma atenção, né? Mesma atenção. E cada- Vocês, já conversei individualmente com vocês sobre isso. A entrega Exatamente. precisa existir. E a chegada, ela é sempre
sempre mais demorada Sim. do que a continuidade. Mas A tem que ter o continuidade, processo. tu já pegou o jeito de fazer, já tá ali no teu A gente processo. não já abre tá. mão do processo. Agora, quando né? o cliente chega, essas 2, 3 primeiras semanas é de pesquisa, é de estudo, é de estratégia, é que nem o brinco, aí vai fazer o Tetris do cronograma, porque aí tu monta, aí começa, não, esse aqui, não, mas esses 2 posts estão parecidos, então esse aqui vem pra cá. Isso. E aí, vai faltar um aqui, então a gente já puxa pra cá, porque tem uma leitura estratégica da informação, de qual o objetivo daquele conteúdo. Esse aqui é para venda, esse aqui é para reforço de autoridade, esse aqui é para aumentar o número de seguidores, e eles não podem ficar todos embolados. Eu não posso ter 5 posts de venda um atrás do outro, eu não posso ter Sim. aquela mesma foto parecida. Hoje Sim, essa isso. roupa aqui, amanhã aquela roupa. Já teve 3 fotos de rosto, então tem que colocar um Isso. elemento. Então, toda essa jogada visual, ela também entra nesse processo da produção de conteúdo. Para que a pessoa em 2 segundos abra aquele Instagram e diz, Ela que entenda o que lindo tá isso aqui. Uhum. Que lindo, que E- perfeito. e que ela se Clique conecte. perfeito. aquela landing page que Aquele link transmite. bem direcionado. Exato. Perfeito, mas demora. Ela precisa Demora. Uhum. a gente precisa que funcione. A pessoa Isso. ela não precisa ter essa leitura clara de que acha bonito ou feio, mas ela precisa se sentir acolhida, que aquele ambiente foi preparado para ela. É o mesmo sentimento assim, se tu tem um estabelecimento, uma loja física, vamos supor, tu não vai receber teu cliente, abrir a tua loja às 9 horas da manhã com as roupas desdobradas, com o manequim com roupa amassada, com lixo para tirar, com um balcão cheio de papel. Tu vai limpar, tu vai organizar, tu vai deixar tudo. A loja tá bonitinho, o café tá passado, a loja tá limpa, tá tudo bonito, tudo organizado para receber o cliente. Então agora eu vou abrir as portas. Não é diferente quando a gente fala em produzir conteúdo nas redes sociais. Antes de sair jogando um monte de conteúdo lá, o que a gente quer? A gente quer organizar. Então precisa rever identidade visual? Vamos organizar isso aqui. Precisa fazer fotos? Vamos fazer as fotos, vamos organizar. Aqui está o cronograma. Bom, agora a gente começa a produzir Exato, conteúdo. exato. E aí sim, aí tem outras trocas que podem ser durante o processo. Mas a gente precisa de uma Os primeiros passos estrutura básica antes é de qualquer inevitável. coisa. E Esse era, né? Vamos botar no passado. Esse era, eu acho, uma das falhas do meu próprio perfil de Instagram. Extremamente comum. Extremamente comum. Exato, apesar de as minhas fotos estarem lá e tal, e eu gostar do meu trabalho, gostar das minhas fotos, eu sempre tive essa impressão de que o Instagram estava desorganizado, né? Mas é que é mais uma coisa para fazer, né, Henrique? Então, Sim. assim, tu não tem que ser profissional em todas as áreas. É isso que nós empreendedores, a gente tem que saber fazer de tudo um pouco. Sim. A gente aprende na marra a fazer de tudo um pouco. Mas Mas a gente não é obrigado a fazer exato, tudo. essa inclusive era uma das coisas que eu tava pensando vindo para cá, justamente isso, né? Vocês falam muito de empreendedorismo, de marketing e tal. Eu sou só um fotógrafo. Não. Eu pensando assim, né? Eu sou só um Sim. fotógrafo, né? Não. Tu é uma empresa também. que eu vou estar ali, né, falando e tal. Mas eu tenho uma das minhas falhas como empresário, digamos assim, é justamente essa parte, né? Eu sou da época em que ou tu era engenheiro, ou tu era sapateiro, ou tu era advogado, enfim, né? E hoje, muito pela internet, muito pela aventura do empreendedorismo que muita gente está fazendo, a galera tem que aprender. Uma empresa de uma pessoa só, né? 2 no máximo. A pessoa tem que aprender a fazer tudo. Né? Todas as áreas, Além- da gestão ao exa- marketing e demanda Além tempo, do teu energia. trabalho principal, que no meu caso é fotografar, eu tenho que aprender a criar legenda, eu tenho que aprender a fazer criativo, eu tenho que, Exato. sabe? E isso é fazer story, fazer story e tal. tá lá no Google, vender, né, o fazer um serviço, site. vender. e saber cobrar também. né? Exato. Isso é E- muito e- importante. Isso, quebrar é verdade. quebrar aquela parede que para mim é muito difícil de aparecer, por exemplo, nos vídeos, nos reels, falar para câmera e tudo mais, né? Isso é uma coisa que vai ter que mudar, Sim. né? Então, isso que vocês estão falando é extremamente importante, assim, e é uma das coisas que eu admiro muito na Viz, que é isso. Quando alguém que é como eu, que não consegue fazer tudo, que É o cliente perfeito para nós. se dedica só ao próprio trabalho, né? Uhum. E que fica, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer, eu não consigo, tá. Que maravilha. Aqui, ó. Esse cliente é perfeito para nós. Aqui o pessoal resolve, né? É verdade. E tanto que eu já indiquei a Viz
né? Pra pessoa, fala assim, cara, tu não sabe fazer? Não, cara, eu não sei, eu me traumo, não sei o quê. O pessoal vai fazer pra ti, cara. Isso. Né? E vai Calma. mostrar formas, por exemplo, que aí entra vários cenários, né? A gente entra assim, se tu não pode fazer, então paga alguém para fazer. Só que às vezes o empreendedor, ele tá no momento que não é o momento dele investir em uma equipe de marketing. Não, se eu for investir em marketing, eu tiro o pão da mesa. Eu vou ter que escolher alguma das coisas. E é uma E realidade. não é o momento, e é uma realidade. O empreender, ele tem todas essas camadas, né? Uhum. Às vezes a gente olha, hoje eu falo muito do empreendedorismo do lugar onde eu estou, e não necessariamente do lugar onde eu já estive, Uhum. né? Eu já tive lá do outro lado, eu mesma fazendo meu cartão de visita, eu lembro até hoje que eu pedi uma máquina de fotografia para uma colega de trabalho emprestada para fazer as fotos dos acessórios que eu vendia, que eram semijoias consignadas, porque eu não tinha dinheiro nem para fazer um estoque, então era consignado, e aí eu peguei e comprei um envelope preto grande, que eu gostei da textura, e aí eu fazia toda uma mão com abajur para pregar os brincos ali naquele, e conseguir fazer uma foto bonitinha. Não, o empreendedor, ele se vira Claro. nos Exatamente. 30. E aí Ele se vira ali nos eu tive 30. que aprender, porque eu não tinha dinheiro para pagar o contador, mas eu sabia que tinha que ter CNPJ para eu conseguir comprar, quando eu comprava a parte de bijuteria, para conseguir comprar mais barato, eu precisava um CNPJ. Aí eu disse, não, eu posso fazer um MEI. Aí eu fui atrás de como é que abre o CNPJ, como é que paga a DAS. Na época eu ainda era CLT, fazia isso no paralelo, Uhum. Sim. e eu aprendi muita coisa na função de gestão, de cobrança, de cadastrar lá a maquininha do Mercado Pago para poder passar o cartão, de ir em feirinha, fazer todo o processo. Foi fácil? Não, tanto que eu desisti, porque eu disse, não gosto de trabalhar com produto, mas eu gosto de fazer a produção de conteúdo. Cara, o Sim. histórico da pessoa dentro de uma vida, né? Seja no mar, enfim, é muito importante. Eu lembro eu conheço a Denise há muito tempo. É verdade. Há muito tempo. E eu lembro de uma história. Ali foi nesse dia que eu olhei pra Denise, cara, essa mulher é foda demais. Foi nesse dia. Não é guria. Não é guria, exatamente. A gente foi num evento, nosso grupo de amigos na época foi num evento, e a Denise montou uma barraquinha e começou a vender salgados no meio da galera ali. Não, E, eu falo isso muito sério, porque eu sou uma pessoa que eu sempre... Eu e o Rudy, a gente já conversou sobre isso também. Eu sou uma pessoa que... Eu não sou da venda. Tá ali no dia a dia da venda, né? E eu tenho vergonha, ou eu tenho... Enfim. E isso começou a mudar agora, depois que eu comecei a ter mais contato com os lojistas e tudo mais. Vendo galera de 70, 80, 90 anos na rua trabalhando, vendendo pra caramba. E ali, esse elo se fechou pra mim há pouco tempo. E quando a gente foi no Otelo, eu lembrei, cara, Denise, sei lá, 7, 8 anos atrás, enquanto a galera tava se divertindo, ela tava vendendo salgado pra galera e todo mundo comprando. Eu brinco assim, Pois eu brinco, é uma piada interna, que não é tão interna assim, né? Dá R$100, 100 pila pra essa mulher aqui. Ela faz chover. Triplica. Dá 100 pila pra ela e diz assim, nós precisamos fazer um mercado, sei lá, de alguns dias. Fácil. Que legal. E tem um porquê de tudo isso, né? É uma Tem coisa um porquê e tem um querer também, né? Tem um querer. Eu não sei se eu não tenho registro de ter trazido essa pauta aqui, mas se eu não trouxe, vou trazer agora. Eu sou a irmã mais velha num total de 11 irmãos, né? Eu venho de uma família muito simples, eu sempre fui a irmã mais velha, então, desde muito cedo, com 13 anos, era eu que fazia mercado, eu que fazia gerenciamento da despensa. Eu cresci, depois, o ensino médio eu estudava à noite, porque de dia eu ajudava a cuidar das crianças, trabalhava. Então, quem olha hoje a Denise, Denise Head da Vias, agência, evento, discurso. Gente, se eu consigo fazer isso hoje, é porque tem toda uma trajetória de uma pessoa que saiu da extrema pobreza, virou noite estudando, fez todo um corre. Uma pra casca de conseguir- amadurecimento, né? Pra conseguir estar nesse lugar hoje. Então, Pra definir a Denise de hoje, né? exatamente. Então, assim, se hoje eu falo do empreendedorismo nesse lugar de, olha só, é sim tu querer, Vai que dá certo. não vai ser fácil. Uhum. Empreender não é fácil Isso. nenhum dia. Não, vocês nunca vão me ver falar dessa forma, mas para mim era muito mais difícil ser CLT.
ver minha filha crescendo pelo celular da tia da creche que cuidava dela. Isso para mim era muito mais difícil. Uhum. Hoje, se eu tiver que trabalhar de sol a sol, como O muitas olhar vezes de a gente dificuldade é é outra interessante, né? a dificuldade de empreender para mim hoje é fácil. Não, Sim. o difícil ele pode ser muito relativo. O fácil pode ser muito relativo para nós aqui. Exato. Sim. Né? Então, dentro de uma realidade que tu não tem nada, Nada. tu não tem nada, e aí essa coisa que eu brinco assim, ó, nós temos esse valor aqui e tu precisa alimentar 10 irmãos, 11 irmãos. Vai fazer. Dê um jeito. E dá para dar um jeito, né? Então, quando tu tá um pouco melhor, Uhum. o restante me Fica parece um muito pouco mais fácil, Uhum. né? Uhum. Então, é o olhar das coisas, né? E é assim que tu conhece ela. E rápido tu teve essa, Sim, sim. né? Uhum. Pouco tempo também, né, Jorge? Sim. A gente se conhece, mas Sim. também tu nota também alguma coisa assim, pô, esse Teve uma pessoal... ligação muito exatamente. legal, né? Muito Pô, esse boa. pessoal é diferente, É né? diferente, É diferente. Vou entender um pouquinho melhor. Claro, Não, claro. e justamente por isso, quando eu vejo, e para mim uma das dificuldades foi eu nunca tive apoio para fazer as coisas nesse sentido, assim, Uhum. nem familiar, porque aí era uma realidade, e não é uma questão de, culpa de fulano, não, Uhum. era a realidade daquela família, eles não tinham visão para depois do muro, eles só Uhum. conheciam aquele cenário, Sim. então eles não podiam me dizer assim, não, vai lá minha filha que vai dar certo, não, mana, Uhum, vai lá que uhum. vai dar certo, não, sabe, era outra realidade, e eu era criança que cresceu na biblioteca, eu me relacionava muito melhor com os livros do que com as outras crianças. Eu Uhum. gostava de ficar na sala dos professores, conversando com os professores. E isso me possibilitou ver o mundo por outro Uhum. prisma, né? Então, a minha perspectiva era diferente. E com base nisso, Uhum. eu me coloquei como... não diretamente, isso é uma coisa que fica mais claro para mim hoje, mas quase como um propósito de vida de mostrar para as pessoas o potencial delas. Uhum. Que é justamente o que a gente conversa há bastante tempo já. Henrique, tu é um baita fotógrafo, tu precisa disso aqui, tu precisa aparecer mais, as pessoas precisam conhecer o teu trabalho. Da mesma forma, o Jorge, vocês conversam muito mais entre vocês, Sim. mas isso é uma coisa que nós conversamos muito, do potencial que a gente via em ti, Sem em dúvida. todos esses cenários, não Para só entrar em dentro do contato tráfego, contigo, né? para quando eu entro em contato contigo, a gente já te analisou bastante tempo para chegar nessa conversa, Claro, claro. né? Sim, não foi gente da noite precisa- pro dia, né? Precisa te acompanhar, Uhum. Uhum. né? E ver os pontos positivos. Pô, é o que a gente precisa, né? Alguns ensaios que a gente fez junto, ele disse, tá chegando um cara bom aí, né? E aí, por que um gestor de tráfego na Viz? No momento que eu consigo fazer, né? Uhum. Não sou especialista, mas consigo fazer. Denise, mais ainda do que eu, está mais tempo no mercado, sabe fazer. O porquê um gestor de tráfego na Viz? Porque a ferramenta é horrível de mexer. Exatamente. Tô brincando. Também. Não, mas é mesmo. É isso aí. terrível. Eu Nossa, preciso mãe. de alguém dedicado a isso. O Eu tentei cliente fazer, que é está difícil nos pra caramba. pagando e ele está, eu quero colocar R$1.000 nesse criativo, eu quero que apareça para tal público. Uhum. Ele está te pagando para isso. E vocês sabem o quanto a gente se preocupa com a entrega. Uhum. Então, amor, a gente vai precisar de uma pessoa especialista. E aí a gente está buscando no mercado, vai. Então, E eu tô te eu não analisando, sei. tô te analisando. O Jorge é o cara certo, Que né? legal. E comprovo isso com os teus resultados, da maneira que tu é, Uhum. profissional que tu é, Uhum. o cara organizado que tu é, a educação que tu tem, né? Uhum. Porque ele combina com o nosso jeito de ser. Também, quando a Verdade. gente chama uma empresa, chama a tua empresa para agregar com a nossa, chama a tua empresa para agregar com a nossa, a gente tem que ter essa sincronização, a gente tem que ter realmente esse jeito de Sim. ser, né? E combinou bastante, né? Eu acho que a minha metodologia Sim, de trabalho, de explicar para vocês, né? sem dúvida, De sem dúvida. mostrar para vocês o que eu tô fazendo, como estou fazendo, quando vai ser, estar... E ter isso muito bem explicado é fundamental, né? Uhum. E eu acredito que com o cliente também, desde o início. Por isso que é importante o cliente Isso. entrar e ter esse período saudável com a gente. As tuas respostas, quando eu te perguntei, vamos precisar de ti. E a pergunta que eu fiz para ti também, lá num aniversário, acho que foi um aniversário teu, eu disse, a gente vai precisar de ti, tô com ideia. Uhum. Pode me chamar, tô junto nessa. Uhum. Pode me chamar, tô junto nessa. Vocês dois me responderam muito parecidos. Uhum. Eu disse, mas eu não sei muito bem aqui o que a gente vai... Não. Se é para agregar, vamos Com nessa. certeza. Tu me respondeu como isso, o né? nosso designer compra Mesma coisa. compra a equipe. Toda a equipe da Viz hoje, todo mundo que tá Ela junto tem essa nessa- filosofia.
É justamente por isso. Porque, assim, se fosse uma questão técnica, eu acho que tal coisa, e isso vale para todos nós, sempre há algo técnico que a gente pode melhorar, que a gente pode desenvolver, a gente precisa olhar mais para isso, tudo mais. Competência técnica a gente desenvolve com o tempo. Mas o que diz respeito a caráter, a empatia com o cliente, a ter essa entrega, ter essa dedicação, tipo, não, é só isso aqui, e daqui para cá não é problema meu. Todos aqui na mesa todos aqui entregam mais do que foram contratados para fazer. Que é Todos como a aqui. gente se comporta com o cliente. Exatamente. O cliente me contratou para A isso gente aqui. precisa Não importa. surpreender. Isso aqui dá Sim. para fazer também. Né? Sim. E a gente já conheceu na vida pessoas, né? Tanto na vida pessoal como profissional, pessoas que têm aquele limite, né? Aquela barreira e não querem ultrapassar, né? Exato. E até não digo só do trabalho em si, porque entregar apenas, entre aspas, o contratado já é bastante coisa muitas vezes. Mas essa entrega para além do contrato, ela tem muito a ver com tu te importar, justamente com isso que a gente estava conversando Muito mais antes, sobre o jeito de ser, de né? tu olhar Sim. para o Uhum. empreendedor que está ali atrás, tu sabe que ele tem um sonho, tu sabe que ele tem um objetivo e tu sabe das dificuldades que ele enfrenta, né? Então, com base nisso, já teve várias situações de cliente, Denise, não, então a gente vai fazer o seguinte, a gente segue o trabalho, depois esse valor que ficou em aberto a gente negocia, a gente ajusta, a gente sabe que é isso mesmo, vamos trabalhar para o teu resultado melhorar e seguir adiante. E é com esse propósito que a gente, óbvio que uma empresa, ela precisa de caixa, ela precisa de dinheiro para se manter, para pagar a equipe, cada um paga as suas contas, beleza. Mas se tu olha dentro de um negócio, se tu tem uma empresa e tu olha só pro dinheiro, tu te perde. Tu precisa Primeiro ter trabalho. o feeling, o Primeiro olhar trabalho. humano. Primeiro tu te trabalha, dedica. depois tu recebe. O dinheiro vai vir naturalmente. Naturalmente. né? É consequência. Exatamente. É uma consequência. Exato. E esse posicionamento, até só para concluir essa pauta, esse posicionamento do se importar, do olhar para o cliente, é que hoje nos garante uma cadeia de indicação muito saudável, né? A gente vê muito na internet, que tua agência não pode depender só de indicação. Óbvio que não pode. Mas hoje a Viz, ela tem esse ecossistema entre os clientes. Sempre, é. não tem um mês que a gente passe sem receber indicação, sem um outro cliente pedir, ou sem aquele cliente contratar algum serviço adicional. Então, isso Então, só acontece... esse mês a gente está gravando por em conta abril, disso. né? Abril de 2025. Né? Que fique registrado aí a data dessa gravação. Eu acho que foi, até então, do ano de 2025. que mais teve orçamento? Mais teve orçamento. Sim, e é o mês 4. E é o mês 4 do ano. Mais teve orçamento e Olha, eu tô sem... destruindo o estúdio aqui. Vou botar do ladinho aqui depois. Também. A gente... Achou que era uma parte da câmera ali. Caiu aqui. O mês de mais orçamentos e 100% indicação. Só um adendo nessa questão, né, que nem vocês falaram do entregar um pouquinho mais, de fazer um pouquinho além do trabalho, né? Eu me enxergo muito dessa forma. Por muito tempo, eu fui até um pouco criticado por causa disso, né? Seja por outros fotógrafos, seja em casa, sei lá, não, faz ali o tempo que tem que fazer e vai embora e tudo mais. Eu sempre fico um pouquinho mais, entrego um pouco mais de foto e tudo mais. E eu tenho... essa é uma passagem da minha vida, assim, como profissional e da minha vida pessoal também, que eu acho muito bonita. Quem me deu essa empatia de entregar um pouco mais e ir um pouco mais além, né, foi a minha filha. Eu acho que eu já contei essa história. Não sei se contei pra Denise, mas pro Rudy eu tenho quase certeza que eu contei. Contou. Quando a minha filha nasceu, em 2018, eu tive o privilégio de estar com ela o tempo inteiro. Desde quando ela nasceu. Né? Eu não fui aquele pai que ficava aqueles 5 dias em casa e tinha que sair para trabalhar todo dia, deixar a esposa convalescendo Depois de uma se gestação. dá em conta, a filha tem 10 anos. Exato. Pô, tem 10 anos Passa já. rápido. Eu consegui ficar com a Aurora desde o minuto que ela nasceu até hoje, junto com ela, o tempo inteiro. E óbvio, como todo pai, né, o meu rolo de câmera do celular e tal saiu do gato, né, do meu gato que faleceu, e virou a Aurora. E eu fotografava muito, tanto na câmera quanto no celular e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. O meu cunhado, Marcelo, quando nasceu a Luísa, a filha dele, ele ficou 5 dias em casa e voltou para trabalhar. E ali que eu me dei conta, cara, privilégio, né, eu tenho um privilégio de estar aqui o tempo inteiro. E
E não tem como, sabe? A criança em casa com 6 dias, o cara tem que estar trabalhando 8 horas e tal. Eu sei que faz parte da vida, uma realidade, é uma realidade do mundo e tal. Uhum. E aí eu comecei a ter um gosto a mais de fotografar família, por exemplo. Fotografar famílias. Criei um serviço específico para fotografar famílias, né? Justamente para quem não tem esse privilégio de estar o tempo inteiro, então se não vai ficar o tempo Fica o inteiro, registro. vai Uhum. ficar com o registro Uhum. bom daquele momento, Uhum. né? E ali eu comecei a ter essa empatia de que, cara, é o aniversário de 1 ano. Ele me contratou por 2 horas. Tem momentos especiais que Vai- não aconteceram ainda. Não aconteceram ainda. Porque se Uhum. essa criança dormiu, mas é uma criança pequenininha, passou É. metade Isso do acontece período direto. dormindo. Isso acontece Sim. direto. E as mães vêm e falam, ai, Henrique, ela tá dormindo. Eu, fica tranquilo. E esse Fica tranquila. é um dos Dá poderes dois da ossinhos aqui, a fotografia. gente segue. Esse é Bem um dos poderes da fotografia que a gente considera fundamental. Porque, assim, por mais que hoje um celular... A gente tem câmera e tem celular. Uhum. Hoje o mundo é assim. Nós temos esse acesso e nós podemos fazer também. Uhum. Mas esse olhar fotográfico, né, esse olhar da fotografia estudado e esse olhar pessoal, aí nós estamos falando do Henrique. É o teu olhar como profissional e como ser humano também, em pegar aquele momento e dizer, não, peraí, vamos ficar um pouco mais. Por muitas vezes a gente Sim, não. faz isso. Isso né? acontece Só um pouquinho mais. Ontem eu tava num evento, ontem eu tava fotografando um aniversário, Uhum. e é a mesma coisa. Foi o parabéns, eu continuei fotografando, depois de uns 40 minutos que a mãe do menino veio falar comigo. Ai, tu tá há mais tempo, tu aqui. Não, calma, não se preocupa. Eu moro aqui do lado. Um parênteses problema nenhum. bem interessante sobre isso. Os meus pais, eu fiz o meu aniversário de 1 aninho em 2001. E os meus pais gravaram. 2001. Quando ele Contrataram. começa a falar em anos 2000 ali, Mas dá um nervoso. Dá, dá um nervoso. Porque eu já estava trabalhando, já tinha carteira de Imagina, trabalho já. A 20... Em 2001. Comecei a trabalhar em Tava com 2001. 16 anos. Uhum, Exatamente. 16 anos. Uhum. E o que acontece? Eles gravaram gravaram todo no meu aniversário de 1 ano. E isso é muito interessante, porque mostra. E na época tinham. Foi aqui em Porto Alegre, e em 2001 tinham. Eles falaram, né? Meus pais depois falaram que tinham poucas pessoas que gravavam aniversário de 1 ano, né? Interessante. Muito mais fotógrafo, né? Exato. E assim, faz uns 3, 4 anos que tava em fita cassete, só que eu nunca tinha visto. Imagina, ou quando eu vi tinha 3, 4 anos. E eu consegui, achei uma pessoa Pra que passou... remasterizar. Exatamente. Fita VHS? VHS. Ah, tá. Exatamente. Tu falou legal. fita cassete, né? Fita VHS, olha aí. É. Ah, sou 2000. Ó, o conflito de gerações, né? E muito interessante, porque daí vê as pessoas, vê a vestimenta, né? Do pessoal daquela época, ver os carros, porque ele filmou tudo, o pessoal chegando no meu aniversário, eu pequeno. Gente, Isso é muito filmmaker legal, cara. inovador. Isso é muito Filmmaker, legal. né? Tá Isso muito é bom. muito E bom, teve cara. essa Não, e daí evolução tem tudo também, né? gravado. Teve. Eu lembro de fotógrafo, por exemplo, que estava inovando com a sua mega câmera, né? A Aham. sua Sony gigantesca. Provavelmente foi essa. Ah. Foi. É, gravado. ele também estava inovando nos anos 2000, porque a 2000, foto né? talvez estava... tinha aquele medo da fotografia, né? Sim. Uhum. E hoje a gente vê uma gurizada com as câmeras retrô, que Querendo não quero voltar. vídeo. Sim. Não quero vídeo, eu quero Eu- aquela foto É. vintage. Sim, Né? faz muita Geração diferença. Z, né? Ontem ainda tava arrumando uns armários com a Lu e eu peguei o álbum que eu fiz dela quando ela tava com uns 9 meses. Eu acho que são as poucas fotos impressas que eu tenho, inclusive eu até comentei com ela que eu vou levar pra digitalizar aquelas fotos, né, pra não ter só o físico, que é aqueles álbuns que tu Uhum. passava na Sim. rua. Mãe, entra aqui fazer 3 fotos de graça e tu toma um... Depois toma recebia na 50 porta da sua fotos. casa, Gente, né? Alguém Nossa vendeu. senhora, metade famosa da minha in- rescisão de A trás. famosa inversão de risco. A Inversão de metade da risco, minha é rescisão verdade. pra pagar aquele Uhum. álbum. Até hoje eu não acredito que eu fiz isso. Mas hoje eu não me arrependo, sabe? Porque foi tão bonito. E ver ela hoje com 15 anos, vendo as fotos dela bebezinho, assim, foi muito legal de ver esse momento, assim, do olhinho. Ai, gente, eu tinha um olhinho assim, o pé... É uma coisa que com o tempo se perde, isso de revelar fotos. Sim. E aí eu, até antes de dormir ontem, eu tava salvando umas fotos. Isso aqui tudo eu vou Nós imprimir mesmo essas aqui, né? fotos aqui. Nós três aqui, com 40, um pouco menos, né? Nós Um pouco pequenos, bem Não, um pouco menos, menos, um muito pouco obrigada. menos, né? Não, é que eu Bem ainda tô menos. num pouco menos, entendeu? Um a menos. É interessante que eu pelo menos, né? Aí a família grande, né? Uhum. O segundo filho, né? O primeiro filho
parece que tinha foto de todos os Uhum. momentos, né? O segundo já dá, tudo bem, já usa a foto da Vai tua tirar irmã. foto com ela e já tira junto aqui. É parecido. Isso, e aí tu vê essa coisa de acesso à tecnologia e a falta dela, né? Uhum. A gente só vai ver, a gente só consegue enxergar o poder da fotografia ou do registro, do modo geral, assim, Uhum. todo do vídeo e tudo Uhum. mais. Cara, não no marketing, não na propaganda, tá, na publicidade, mas digo na nossa vida mesmo, assim, a gente consegue ver o valor dela, no meu caso, 6 anos depois. Sim, verdade. Né? No teu caso, 15 anos depois. Tanto que eu gostaria Cara, de é ter ali- mais registros é da minha ali que infância, tá. eu não tenho. Sim, Eu né? tava olhando esses É dias. ausente isso. Eu até te mostrei que eu usei aquele recurso lá pra tentar melhorar a foto. Verdade. Eu tenho 2 fotos minhas de infância. Uma com 5 anos, que é uma foto minha no cavalinho, assim. Horrível a foto, assim, porque ela tá meio nublada ainda. E uma foto minha com 12 anos. É as fotos que eu tenho da minha infância. Depois Uhum. disso, eu acho que eu só tenho foto E adulta. hoje, Não se tenho mais tu foto não, criança. se tu não gostar de foto, isso é indiferente, porque aonde tu for, ou estão te filmando, ou estão tirando uma foto. Exato. Exatamente. Então, se tu gostar ou não Tu de vai vídeo ou fazer. foto, indifere. Mas em Indifere. contrapartida. E se contrata visto, gostando ou não, vai Vai fazer Vai foto. gravar. Vai gravar. Dizendo Ah, eu não que gosto de toma um gravar. café, toma um Vai negocinho gravar. Esse aqui, cliente é solta, perfeito. vamos fazer. Mas em contrapartida também, as crianças hoje, né? A geração de hoje já tá entrando no YouTube, tá tirando foto com Uhum. 13 Não, anos. Só que aí incrível. agora eles Já tiram, sabe, eles né? tiram foto assim, ó. Ah, sim. É, com o virado. celular Sem na fotos. cara, né? Tu vai ver o Não Instagram posso fazer deles, eles não selfie, têm não. uma foto, não né? tem uma foto. Tem É, isso também, né? Tem isso também. A minha sobrinha ganhou ela tem 6 anos, ela tem idade da Aurora, tem 6 anos agora. Ela ganhou de aniversário, mês passado, uma câmera infantil, uma câmerazinha pequenininha infantil, Interessante. pra tirar fotos. Né? No início, os pais dela assim, não, ela não vai querer, não vai gostar e tal, e Ah, foi o hoje melhor, tá youtuber. foi o melhor presente da E essa, da festa. quando a gente entra nesse tema aqui de gerações e tudo mais, a gente brinca muito com o Jorge. Como é interessante isso pro tráfego pago, Sim. né? Tanto pro Google Ads, Uhum. pro Facebook Ads, né? Uhum. Meta Ads, né? Meta Ads, exato. Meta Ads. Uhum. Como é interessante isso, a gente conversou esses tempos sobre gerações, né? Eu já Sim. sou uma geração anterior à tua, Sim. né? Hoje tu faz parte da geração Z, isso, né? Isso. Eu sei, sei. E como é interessante tu como profissional nos indicar, né? Que tu precisa de determinados criativos Uhum. para determinada faixa etária. Exato, né? Determinados Esse estudo também é segmentos. importante. Sim, com Essa certeza. dedicação às tuas análises, né? Uhum. Como é importante também. É, ter né? esse olhar, né? O que eu vejo bastante, Rudy? Hoje o modo de consumo, né? Da geração Z. Sim. Principalmente em segmentos até específicos como roupas, Roupa. Tênis. Sim. iPhone, Sim. celulares, né? Então, estar ligado com essa tecnologia. É o comportamento de consumo no Exato. geral, né? Uhum. Eu vejo, por exemplo, a geração Z, o imediato. É o que me vem de primeiro, assim, na cabeça é o imediato. É a geração do iFood, a geração do Uber, Sim. né? É a geração de compra online. Hoje Ah, compra roupa não sai online. de casa, né? Faz né? tudo, faz compras. E supermercado. nós aqui, Tudo, por cara. exemplo, na faixa dos 40 anos, a gente já tá híbrido, né? Uhum. Eu gosto de comprar pela internet também, mas eu gosto de ir na gosto de- loja experimentar. no local. Então, assim, às vezes já, se tiver que comprar pela internet, tá tudo certo. Até prefere. Exato, e tá tudo muito rápido. Até a gente tá Né? comentando sobre a série, né? Sim, De Sim. os entregadores estarem entregando um drone, enfim. exato. Então, daqui a pouco a pessoa... Tendências, né? Exato, e Uhum. dependendo do que tu compra, eu precisava antes experimentar um calçado. Mas daqui a pouco, dependendo de onde tu mora, é no mesmo site. dia. Não, e dependendo do site que tu compra, já tem todas as informações que ele te Todas as atende informações. melhor do que a Exatamente. loja. O vendedor Sim. daquela loja, ele não Uhum. tá te atendendo muito bem. Ele diz, pô, o cara quer ficar experimentando aí 3, 4 tênis aí, cara. Exato. Né? Tu já até sai da loja, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vendo de fora, assim, a impressão que eu tenho é que essa geração, ela é uma geração meio que do desapego, assim, me parece. Né? Eles não têm mais apego a certas coisas, assim, né? Minimalismo e desapego. Sim, sim. E, né, porra, eu, por exemplo, sou muito apegado a qualquer coisa. Até para fazer
até para fazer descarte de fotografia e tal, eu fico, cara, isso aqui não, isso aqui vai, isso aqui não. Eu sou apegado a Entendi. muita coisa. Traça a memória, né? A caixa dos meus equipamentos eu tenho tudo guardado lá. Minha esposa, a Odessa, né, fica pé da vida. E eu vejo essa geração muito como a geração do desapego, assim, né? Desapego ao emprego, né? Tanto é que reclamam que não tem gente para trabalhar e tudo mais. Verdade. E como é que é essa questão do desapego nessa questão do consumo, né? Sim. Porque uma coisa vai levando a outra, né? Se uma pessoa não tem apego ao trabalho dela, ao emprego que ela tem, logo ela vai ficar mais tempo fora do mercado. Logo ela vai ter menos dinheiro, logo ela vai consumir menos, logo ela não vai comprar, né? Enfim. Nós falamos sobre isso também. Né? Como é que... Claro, isso tudo eu tô tirando da minha cabeça, né? Segunda voz da minha cabeça. Não, eu não tenho dado. Porque a tua geração, ela ganha mais. Exato, mas não tem o poder de compra. Não tem poder de compra. As coisas estão mais caras e tem mais coisas para comprar. Até tem também. Aqueles memes na internet que aparece que com 40 mil meus avós compravam um terreno e faziam uma casa. Hoje tu não... E comprava compra casa nada, e o né? carro, fazia tudo. Hoje tu não compra praticamente nada. No terreno. Nada. Aqueles prêmios de televisão, né? Você vai ganhar R$1 milhão, né? Era um R$1 negócio, milhão vai ser mudava a vida do cara, né? Hoje não trabalhava mais. Exatamente. Né? Então, é sobre isso também, né? Então... Só queria ver qual é o desafio né, desse funil, não sei como é que se fala, né? São tendências também, né? Porque esse pessoal, geração Z, eles têm o costume, por exemplo, de pegar uma tendência, que essa tendência pode durar 6 meses a 3 anos. Por exemplo, marcas que cresceram e hoje fazem um estilo diferente. Um exemplo, Lacoste. Hoje pega um outro estilo musical, né? É grife ainda, só que pega um outro público, pega a geração Z, né? Daí depende, classe social, enfim, tem estilos de músicas, por exemplo, que estão muito mais bem representados hoje aqui para os brasileiros. Lá fora, né? Estados Unidos ainda tem e existe ainda uma classe social mais, como é que eu posso dizer? Mais elevada, de pessoas... Uma classe social, né? Com mais poder de compra, né? Mais poder de compra. Então, é muito mesmo tendência, sendo jovem, tu tem poder de compra. Exato. Pega um país de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, Sim. Mas, ao meu ver, né? Ao meu ver, ela consome menos. Mas ela precisa comprar a marca junto. Parece que ela precisa abraçar, né? Ela não é aquela coisa de consumismo, por exemplo, vamos comprar um café. Não, eu não quero o café do mercado ali, que eu compro no supermercado. Não, eu quero comprar daquele pequeno agricultor. Porque aquele influencer, porque tal. Aquele ele é muito mais caro, mas eu quero hoje aquele em lá. dia, a geração Z compra o conceito do negócio. Compra o hype. O hype, né? E depende do que tá no hype também, né? Aí, por exemplo, essa roupa tecnológica, essa camiseta preta tecnológica, não amassa, anti-odor, que não sei o quê, que ela se torna, ela foi feita, né, o ambiente correto, tá tudo certo com ela não teve nenhum dano à natureza, e ela custa aqui R$1.000. É essa aqui que eu preciso e tal. Então, me parece muito isso. Exato. Né? E esse olhar da geração do Jorge, né, e a nossa geração, e a geração passada, que muitos são os nossos clientes e são os nossos próximos clientes, que são os donos das empresas, já está empreendendo já há algum tempo, ou está começando agora, que se começa também da nossa geração um pouco mais tarde, né? Eu vejo sobre isso. Esse olhar é muito interessante para 2, 3 gerações de consumo, faz toda a diferença no criativo que tu precisa, né? E esse desenvolvimento de marca que a gente sempre trabalha, né? Sim, Procura trabalhar. Porque é isso de olhar e entender o que aquele público está buscando dentro do perfil. Porque aí, vamos supor, essa loja aqui, ela tem um produto nível A. Então, essa caneca custa R$500, mas essa caneca aqui custa 10. Por mais que sejam canecas, são públicos completamente diferentes. Essa canequinha aqui...
A caneca de R$10, ela vai ser para venda em massa, para margem tal. Essa aqui vai ter determinado público, vai ter toda uma historinha para Exato. contar em torno da caneca. Tem Aí vai todo fazer um a parceria storytelling. com um influencer tal, que tá na moda, e assim por diante. Quem é o público, o que compra, o que combina, uma caneca para cada dia da semana, não sei o quê, enfim. E aí tu vai adiante isso em vários cenários. Eu já trabalhei muito com a parte de imóveis, né? Hoje, a gente tem um cliente que tem um perfil mais de... Por mais que ele tenha alguns móveis de valores agregado, o que faz as chamadas para a campanha não são os móveis mais caros. Esses nem vão com Exato. valor, muitas vezes. É mais o conceito do Uhum. imóvel e tal. E esse anúncio vai para um público. Dentro da mesma lógica, da mesma loja, digamos assim, a essa mesa expansível aqui, com 4 cadeiras, que está na promoção por 1.000 e pouco, para parcelar em tantas vezes, vai para outro público. É entender o que é aquele produto, qual é a realidade de mercado, qual é a realidade daquele cliente que está buscando. Esse cliente aqui ele está procurando o valor mais acessível, algo que seja versátil e que vá durar para ele pelo menos uns 2 anos para se pagar. E esse outro aqui é para aquele cliente que quer comprar isso aqui uma vez só e que é esse. Agora está na moda o orgânico, né? Então, os móveis orgânicos. Exato. Com De onde design que vem aquela diferenciado. e tal. madeira, onde foi feita a Onde fábrica vem tal, aquela quem é o madeira, trabalhador qual que é- fez. Tem né? toda uma história E os por trás modos, daquilo né? ali. Os modos, os clientes costumam fazer o que no final de semana? Até hobbies, né? Sim. Costumam jogar tênis. Isso costumam- faz parte das suas pesquisas Com também. certeza, costumam quando for fazer a Segmentar campanha, muito melhor, segmentar, né? No Uhum. público ali detalhado, palavras-chave também. Costumam ir no shopping, tá? Mas qual shopping? Né? Iguatemi, por exemplo. Estão procurando hoje carros BYD, né? Sim, Querem mais híbridos, querem mais elétricos. Então, tudo isso as pessoas vão mudando, né? sim. A gente vai mudando. Comportamento vai Comportamento. mudando. Uhum. Mas, claro, eu acredito que hoje também tem essa tendência de as pessoas mudarem muito mais rápido também por causa da internet, né? Porque a Sim. informação tá chegando muito rápido. Sim, Então, sim. o pessoal... Tem gente que é bastante consumista e gosta, né? Uhum. Sim, E sim. tem um estilo de vida... O cliente e hoje faz isso. não são muitos clientes varejistas, né? Nós temos Não, clientes não. varejistas, Não, tem uma parte. mas Pelo menos uma é- terça parte é do varejo. é do varejo, né? Então a gente viu o sufoco do varejista hoje, que é essa compra e venda, né? E precisa ser rápido, ele tem aluguel para pagar, ele tem funcionários para pagar. A gente se coloca no lugar dele e aí essa coisa do consumo e achar o segmento certo. Sim. O público certo que vai comprar. Uhum. E aí vem a nossa parte de treinamento também, que é, tá bom, temos a melhor foto, temos a melhor estratégia, temos o melhor tráfego pago. Tá certo, o telefone vai tocar. Vai tocar 50 vezes o WhatsApp da loja, tá? Quem é que tá do outro lado? Qual é o tempo de resposta? Qual o tempo de resposta? Como está o atendimento? Uhum. Então, Exatamente. o tráfego pago eu acho que deixou os vendedores preguiçosos Um pouco também. acomodados, né? Colocaram a pressão, porque tem aquela questão também, tá chegando tantos leads, né? Que são as pessoas, né? Que têm interesse naquele tipo de produto ou serviço. Tá, mas o que é lead não qualificado, né? Eu sempre gosto de perguntar. O que é Pergunto não a vocês também. Uhum. O que seria o não qualificado? Aquele que não respondeu? Tá, mas ele não teve interesse, tu não Sim, ligou tu- mais pra ele? Tu educadamente, tu É. disse, olha, tocou 50 vezes aqui o telefone. Não vendeu nada. Exatamente. Tem Não, essa... e- Tem essa questão. todo mundo é concorrente, todo mundo Lógico. tava só xeretando? Não sei. Né? É. E aí, Exato. já aconteceu várias vezes de vir um feedback, porque saiu a campanha, a gente gastou tanto, não teve retorno. Aí eu pego o direct. E eu vou olhar o direct, tá? Vamos olhar como é que... Pra eu entender como é que tá o fluxo. Porque às vezes não adianta só perguntar. Tá, vamos ver o direct. Porque muitas vezes direcionam pra lá. Aí olha a pessoa e diz assim, tem essa mesa branca? Não. Acabou o assunto. Morreu, né? Essa Isso aqui tem na 2 horas medida depois, tal. um dia depois. Não. Né? Pergunta lá atrás que ficou sem resposta. Então tem várias coisas. E assim, eu, Denise, do lado de cá como agência, eu não tenho como responder o que tem na loja, quanto custa, em quantas vezes... Isso é negociação. Exato. Meu trabalho compete, o cliente vem até... O cliente... Eu trouxe o cliente para ti. Agora, tu lida com isso. Tu tem que ter o vendedor para isso. Né? É diferente de uma pergunta assim, vai estar aberta no feriado? Isso eu posso responder. Eu sei se vai estar aberto no feriado ou não. Agora, se tem o produto, se pode parcelar, se o vendedor vai estar na loja... são Mas informações conversando, como, né? a gente tem andado mais pelo centro de Porto Alegre, a gente tem conversado um pouco mais. O Henrique, a gente está mais na operação, na captação, né? A gente tem visto que não é bem assim.
Há um conflito ainda de gerações Dá, com certeza. do vendedor antigo, que ele está na loja do lado do cliente. Ele está acostumado, ele viveu uma vida Uhum. atendendo daquele jeito. Quando toca o telefone, ele deixa para segundo, terceiro ponto. Não é Ele não prioridade. dá a devida Sim. atenção. Prioridade é o É, cliente que isso é está na Porque loja. ele não sabe, ele não acredita exato. naquilo ali, né? Então, Ele não vivenciou ainda, né? é muito legal o nosso trabalho. Eu acho Essa incrível, transição, né? eu acho incrível isso, porque Uhum. o nosso marketing digital também é analógico. Uhum. Ele é muito analógico, porque é esse atendimento direto lá na fonte. Sim. Tá, e aí tá tocando teu telefone aí, como é que tá tendo? Esses leads aí não estão, né? Não faz o tráfego pago, não faz milagre, Uhum. né? E a constância, né? Sim, Porque faz uma vez e para, né? bah, Faz um mês, E não, mas não para. deu muito certo. ou quer para aquela determinada semana, enfim. Mas também tem a questão de compra, né? Dependendo do teu segmento ali, né? Do teu nicho, o anúncio vai aparecer, tu vai clicar, vai chamar, mas tá pensando ainda se vai comprar aquele produto, né? Porque às vezes Então- é um impulso, que nem eu brinco, às vezes tem um impulso do tédio. Sim. A pessoa tá ali já, encerrou o dia, tá aqui no celular antes de dormir. Não façam isso, bom é desligar o celular, senão não dorme depois, eu sei. O Aí meu tu carrinho fica da aqui, ó. Shopee tá lotado. Tu fica assim, ó, tu fazendo compras, sabe aquele carrinho imaginário? Quando eu era adolescente, ali pra adolescente, era revistinha, né? Que aí sobrava as revistinhas que não vendia, assim, da Avon, do não sei o quê. Uhum. Eu ficava fazendo minhas compras imaginárias, botando meu nome em tudo que era coisa. Hoje a gente põe no carrinho. Poxa, fica lá no carrinho. Fica né? no carrinho. E quando tu vê, às vezes tu vê uma propaganda de uma loja, um anúncio, por exemplo, eu dei o exemplo da mesa, né? Dá uma Uhum. curiosidade, porque, eu tô pensando em. Não quer dizer que tu vai comprar, nem quer dizer que tu tem dinheiro naquele momento, quer dizer que às vezes Exato. tu tem interesse. E a pessoa clica. Eu, por estar do lado de cá, e hoje entender o fluxo disso e o Uhum. custo disso, eu não clico no anúncio se eu não tenho real Eu interesse de compra. também não clico. Porque Eu depois- comecei a fazer isso também. Depois que eu entendi o custo que às vezes um clique tem para empresas, se eu não tenho principalmente interesse no real Google, de né? compra, E eu não vou. tem essa outra parte Eu do pulo essa tráfego parte. pago que eu acho muito legal, né? É esse remarketing, né? Porque parece que é uma Te perseguindo mensagem ali. divina, né? Que diz, pô, não, Uhum. eu vou ter que comprar porque, olha só, Não, olha a falei. atenção que eles estão me dando. Esses dias, inclusive, a gente estava conversando sobre isso lá na academia, conversando com a personal. Ela indicou, eu adorei, ela tava com uma camiseta over que eu achei linda. Eu disse, gente, eu quero igual essa camiseta, fica perfeito. Conversaram sobre camiseta. Aí a gente conversou, Uhum. ela falou a marca, e eu tô em casa uns 3 dias pensando, segunda-feira eu vou perguntar pra ela qual é o nome da marca, que E eu esqueci. apareceu o E anúncio. apareceu. Eu não pesquisei, eu É não um falei poder em casa. mágico ali, né? Mas assim, eu fui abrir meu e-mail e É estava lá, Incrível, né? o nome da marca. E eu olhei assim, eu disse, não é possível, era aquela ali. E Acontece. aí, A aí eu gente- cliquei no negócio, o que acontece? Não tem um dia que eu abro o celular que não esteja lá. Exato. marca. Acontece isso principalmente com carro, que eu gosto bastante de carro, né? Olhar Uhum. carros, pesquisar sobre, né? E acontece, vejo um carro assim e penso, vou pesquisar. Ou falei assim, ó, tal carro, só pra não me Começa a esquecer, aparecer. né? Falei Uhum. 9 vezes pra não me esquecer. Sim. Vai, aparece 3 horas depois. E aí tem esse remarketing também, né? Sim. Essa pessoa que quase comprou, Uhum. né? Uhum. Isso é muito interessante. Nós não estávamos conseguindo fazer isso Uhum. sozinhos. Porque Sim. aí tem a captação, tem a outra estratégia, Tem vários fatores, tem né? um Muita tem o atender o cliente, né? Eu quero entender ali o que está acontecendo. Então, a tua posição, digamos assim, nessa administração das campanhas tem sido muito importante para nós. Porque aí como qualquer administração, os dados são muito importantes. Claro. Então, quem comprou, quanto se investiu, quantos converteram. Exato. Né? Até na questão do remarketing depois, quando é um criativo em vídeo, por exemplo, saber quantos segundos de vídeo ele viu. Sim. Porque tem isso, né? Às É, vezes, exato. olha Foi até quantas o final. visualizações. 5 segundos de visualização, vou fazer o que com isso aqui? É, exato. Mas quem foi até o final do vídeo tem um interesse maior. Uhum. Pode não ter clicado, ou pode ter clicado e não comprado. Quase clicou. Sim. Quase clicou, né? Né? Mas teve interesse. E até então, as mudanças de criativo. A maioria das pessoas estão Sim. vendo 5 segundos. Tá, então as Precisa palavras-chave têm que estar nos primeiros 5 segundos. Ó, fica Tá até o fim conectado. desse vídeo que tu vai fazer uma Uhum. boa compra. Vamos Exato. dizer assim. Então a tua análise tem sido muito importante para nós. Sim, e Exatamente. dentro até do Meta e do Google, a gente mexe com criativos diferentes, Sim. até porque a visão e o pensamento, e até o público E é tem diferente, isso também, né? Facebook vê uma determinada coisa. Exato, o Facebook é instantâneo, tu
rodando, Exato. aparece o anúncio, né? Isso. Te pegou Uhum. de surpresa. No Às meio vezes do não tão vídeo, surpreso Google- porque ele tá direcionado pra ti. O Google, para mim, eu acho o público mais quente ali, né? Eu sempre Sim. comento com o cliente, eu disse, tu Google precisa é estar mais- no Google, porque é a tua pesquisa. Eu disse, vamos dar um exemplo aqui Uhum. para um dos nossos clientes, Barbearia Porto Alegre. Tem que encontrar Exato. rápido naquele perímetro. O custo né? pode ser um pouco mais caro, mas é mais A assertivo. conversão é muito mais fácil. Muito mais a fácil. chance muito mais Uhum. fácil, né? Incrível, incrível. Eu vi um. Eu não me lembro quem falando agora. Que, voltando a essa questão do conflito das gerações, Uhum. né? E nessa questão das pesquisas dentro do Google e tal. Eu vi um especialista de alguma coisa, que eu não me lembro quem é, falando que os jovens hoje em dia, principalmente não em relação a serviço, mas em relação a produto, assim, eles estão fazendo essas pesquisas direto dentro das plataformas, né? Uhum. Dentro do YouTube, dentro do Instagram, TikTok, dentro até. do TikTok, né? Exato. Qual é o impacto disso aí? Em vídeos, né? É. Alguém, um influencer, dando um tutorial e mostrando como é que funciona tal produto, qual é a Eu expectativa faço ao esses abrir, testes aí. né? Uhum. Esse, E eu vejo como um o unboxing, consumo alguma mudou. coisa assim, Uhum. né? Como mudou. Então no YouTube tem algo bem mais específico, trazendo mais as técnicas do Mas o produto. Isso YouTube já já é- converteu Mas mais, ao meu ver. E isso vê a importância de estar em tudo que é lugar, né? É, Sim. porque Não só nós, por exemplo, alguns anos atrás, eu tô como montar essa mesa. Eu vou para o YouTube, né? Já ia direto para o YouTube, Uhum. né? E ele já me dava inúmeras, Uhum. tal. Hoje não, hoje tu bota no Google, por exemplo, como montar essa mesa, tá? Ele vai te dar, inclusive, na busca ali, nas As pesquisas, pesquisas. já aparece TikTok, já aparece Instagram, Uhum. já aparece, ele já tá Já mais aparece a amplo. loja que os vende links a mais mesa. relevantes, E né, outra, no momento. às vezes aquele vídeo de 30 minutos já não te faz mais, por exemplo, eu quero passar aqui pra frente, peraí, como é Não, que o cara parafusa Não ali? tem mais Uhum. vontade, Né? né? Não, Exato, às vezes em um eu minuto quero- já tá resolvido. Exatamente, Né? às vezes é essa coisa do vídeo mais rápido. Imediatismo, né? É. Tá rápido, né? É, Hoje um essa- vídeo de 5 segundos pode converter. Essa é a parte Né? que eu me identifico com a geração Z, assim, eu prefiro os vídeos mais curtos, mais Uhum. rápidos. A Uhum. minha felicidade foi eu acelerar 2 vezes o Instagram, porque às vezes assim, Ah, essa nova atualização. desenrola o muito boa. assunto, porque às vezes muito É devagar, verdade. assim, vamos, agiliza aí. Eu adoro a nossa pequena diferença nisso, porque eu já gosto do conteúdo mais denso. Todo Eu já gosto. detalhado. Eu também. Eu acho importante ter esse rápido, direto ao assunto, clique aqui, Uhum. compre aqui, e isso facilita a tua vida. Sim. Mas eu acho que naquele feed, ele também precisa ter o conteúdo denso para quem quer conhecer Claro. mais da marca, Uhum. conhecer mais dos produtos, né? Uhum. Do que a pessoa trabalha ou de quem ela é, né? Aquilo vende também, Sim. né? Eu sou adepto dos conteúdos mais densos. Então eu acho que essa união dos poderes aí E isso dos até mundos. era uma das coisas que eu ia comentar agora, que isso, aí voltando a essa questão da estrutura da VIS, de acordo com o perfil de cada um também, como as coisas Agrega. elas vão se distribuindo. Por exemplo, hoje, que nem tu comentou, que tu e o Henrique, vocês estão muito mais em campo. Então, Uhum. eu não precisar estar lá no cliente, às vezes 3 horas, acompanhando umas fotos, Como tu tem te enfim. sentido? Ai, gente. Nasci para ficar no escritório. Mas aí que tá. Quando eu surgi no marketing, vim trabalhar no marketing, eu ficava no home office a maior parte do tempo, né? A minha essência está aqui, interação limitada Uhum. aqui. A minha energia social é menor. Uhum. Né? Eu tenho menos essa disponibilidade de ficar lá e me manter nesse pique. Eu produzo muito mais aqui, sentadinho com o computador, editando, organizo estratégia. Um cronograma sai em 1 hora aqui, ó. Veio o trabalho de vocês que já tá redondinho. Isso. O Rudy cuidou do vídeo, o Henrique cuidou da foto. Eu consigo ter o penso, avaliar aquilo ali, passar para o designer fazer o criativo, pegar isso, elaborar a copy, passar para o Jorge para ele fazer o tráfego. Uhum. Depois só reúno as informações de cliente, tá feito. Então, assim, essa união dos poderes, porque aí também tem isso, né? De entender, o Rudy, ele tem um trato muito melhor, assim, ele tem esse refinamento melhor para esse contato extenso com o cliente, essa disponibilidade, que demanda. A calma, Isso né? demanda. Exato, a calma. Eu já sou muito acelerada, então às vezes eu acho que eu estresso o cliente na parte do trabalho em campo, acaba que essa minha aceleração Não, pode e o estressar campo, o cliente. o campo sim. por trabalhar Ele exige muitos calma. anos em loja, eu sinto muita falta do
público, né? Sim. Aquela coisa de trabalhar em loja, falar com pessoas diferentes o dia inteiro. Isso é engraçado, porque eu também trabalhei em loja e Sim. eu detestava. Sim. Eu trabalhei em loja legal. porque eu não Perfil, trabalhei né? tanto tempo em loja, porque eu não gostava de ficar lá o dia todo. Tu tem andado um pouco mais com a gente, né? Sim. Mas o Henrique bem mais, né? Assim, eu e ele estamos mais em campo. E é muito legal, né? O nosso ponto de vista que a gente conversa depois, assim, de um Sim. ensaio, como o mercado está, como estão as pessoas. Fazer essa Uhum. reflexão, né? Mas vocês trazem depois pra gente, né? Claro, E isso é Sim. muito importante. claro. Não, e aí, Te Isso é entregar legal, isso é mastigadinho não é mais Exato. fácil, é mais E fácil. claro, né? Bem mais tranquilo de criar uma campanha. E isso é até importante, assim, não quer dizer que eu não vá nos trabalhos em campo. Muitas vezes eu faço questão, até pelo perfil de algum cliente, pela dinâmica e tal. Mas não é mais, vamos por assim, o meu papel estar tanto em campo. As mesmas 24 horas do dia fica melhor para todos nós. Exato. A grande Porque verdade aí, isso, né? E eu preciso estar com a mente livre para conseguir produzir uma estratégia alinhada. Então, chegaram as fotos do Henrique. Eu preciso olhar para essas fotos individualmente, fazer esse filtro e entender, essa foto aqui é interessante para isso aqui, essa aqui eu fiquei na dúvida, então essa aqui eu vou Mas passar não pro tem como tu designer. abrir uma nova aba e tá com um gerenciador de anúncio de outro cliente. Não. Eu preciso fechar precisa essa estar, gaveta, sim, abrir né? outra coisa Tu e assim precisa por diante. editar as fotos, eu preciso editar os E vídeos, nesse- captar os vídeos. Exato. Né? E nesse meio tempo, o WhatsApp tá aqui o dia todo. Eu Exato. acordo e já tem mensagem ali, às vezes e já tem mensagem nova chegando, e eu preciso ter esse fluxo dos Exato. retornos, né, para o cliente, tanto o cliente que é novo, que está interessado, quanto para o cliente da casa. Isso. Né, Exato. para que a gente tenha. E hoje eu teve um período que eu fazia todos esses atendimentos sozinha. Hoje não, hoje eu Divide já com- compartilho isso com o Rude. Uhum. Tem clientes que ele atende muito mais do que eu, né? A gente já vai fazendo essa troca, amor, tu não deu retorno tal no grupo lá para tal coisa. Então a gente Isso. vai A gente se troca policiando, muito a gente isso. vai fazendo essa troca É. para Uhum. afinar. E E o objetivo. o atendimento que eu prezo, a Denise já prezava isso, Exato. mas por a gente ter uma origem muito parecida, a Uhum. gente não demorou 15 minutos realmente pra gente ser do jeito que a gente é Exato. hoje e sempre, né? Não demorou nada, porque a gente é muito igual, tem as diferenças naturais, né? Sim. Mas a gente é muito igual nisso, nessa essência. Uhum. E a entrega, o atendimento, Exato. ele poxa, a pessoa tá te pagando. A pessoa tá te pagando, ela te contratou para aquilo ali. Sim. Tu precisa respondê-la. Exato. Tu E precisa aí, dar uma assim, satisfação para ela. Aí vem do teu relatório exemplar ali. Tu manda um relatório muito legal para nós, né? Eu Uhum. conversando lá com isso aqui, ó. É isso aqui. Não, e é Aí manda uma com pasta com com as fotos organizadas, editadas. E há controvérsias. O senhor faz foto sensual? Sim. Eu tenho provas disso. Tenho provas. Entra lá no Aquele queijinho aqui, ó. Entra lá no Corujas Pastéis. Aquilo ali era. Aquilo ali, É porn rapaz, food, aquilo assim, ali abre ele é assim, ó. aquilo ali é muito sensual, É. entendeu? Realmente. Entra é. lá no Mesclado, né? O @ Mesclado. Espaço Rapaz, Espaço Mesclado, né? Que é Aquelas a fotos, aquele cafeteria. cafezinho. Ai, deu até vontade de tomar Rapaz, café o agora. cara tira, o cara é Eu tenho pornográfico recebido, aquela. eu tenho aquelas fotos recebido dele. as postagens deles, tá lindo demais. E é importante, ali que vende, né? É ali que ali vende, que dá o é ali que desejo. vende. Ali já tem Ali que traz o a desejo conversão pra- natural, E até né? agora já É a gente... só expandir pro público. Uhum. Sim, agora a gente até já se encaminhando mais pro finalzinho do Ah, episódio de hoje. Que pena. Eu tô aqui, daqui a pouco Agora ele que eu tô daqui a pouco ele olha pra começando- mim e só faz assim com a Daqui um pouco mãozinha, o ó. Eu tô Júnior sentindo. ali já vai. Só que a mãozinha, ó. Ele tá fora do meu campo de visão hoje, mas geralmente ele só faz assim pra mim. Essa questão é um ponto importante sobre o gerar desejo, que sempre eu quando comecei a estudar mais sobre marketing, qual é a dor do cliente? Tu tem que resolver a dor do cliente. Só que determinados nichos, determinados produtos, tu não trabalha com dor nenhuma. Tu tem que trabalhar Tu já o vem com a solução. desejo do Uhum. cliente. Não é nem a solução, Uhum, é verdade. gerar o desejo gerar. do cliente. E quando a gente fala de produto high ticket, principalmente, Uhum. produtos com valor mais agregado, que não é uma oferta da Uhum. caneca de R$ 9,90, por exemplo, tu tem que trabalhar o desejo naquele cliente ou Uhum. o senso de pertencimento. Eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa comunidade, Uhum. eu quero ter esse status, eu quero isso porque vai me gerar tal coisa, eu quero Exato. viver essa sensação, Uhum. eu quero experimentar esse Uhum. sabor, eu quero, sabe? É E aí, verdade. esse trabalho da fotografia, ele agrega muito nesse sentido, porque quando a gente fala de alimento, quando tu olha para essa foto, que
mesmo sendo a foto, parece que tu tá sentindo o cheiro daquela carne, que tu tá sentindo, assim, o calor daquele pastel abrindo e o queijinho derretendo, que tu Não, tá ali sentindo foi, o pra nós, um cheiro, divisor o ali pra aroma nós, daquele né? café, Uhum. que aí vem o Uhum. cuidado do Rafael lá, não, bah, essa aqui a crema passou, Isso. essa aqui a espuma tem que estar assim, A gente bah, isso aqui parece café de terra, é muito então não tá legal, cultural, vamos né? trocar. Cada Sim, nicho sim, a sim. gente acaba E a sendo gente cultural, E né? a gente aprende A gente muito. aprende, né? aprende muito. Porque verdade. pra nós uma foto que Ah, tá eu já linda, aprendi. que tá Aham. maravilhosa, tá perfeita. Ele diz, não, essa aqui queimou, eu vou fazer outro. Não, tá aqui, pelo amor de Deus, não leva Tipo, embora. É troca que daí essa ele foto traz porque esse aqui a tá com uma técnica, né? espuma. É, Essa Esse café espuma- tá com uma espuma, isso aqui não. Bah, isso aqui parece que não tá, mas parece que tá queimado, então vamos fazer outro. E aí, Exatamente. aí também Aí tu vem vê esses detalhes. o capricho, a gente ainda quer trazer o Rafael aqui É. e a Josi também, que são do Espaço Mesclado, que eles fazem esse trabalho com um capricho, É um assim, capricho, que dá, é um dá capricho. gosto de ver em todos os sentidos, porque é tudo maravilhoso. Isso em se chama todos os sentidos. produção. Tudo, Produção. um cuidado, assim, um zelo em cada etapa. E aí, aí é o ponto principal. O mesmo cuidado que a gente observou quando eles fizeram as fotos, no dia que a gente fez nos dias que nós fizemos as fotos, é o mesmo cuidado que, olhando nos bastidores, eles têm com atendimento. Uhum. Foi quando a gente conheceu eles, por Exatamente, exemplo. nós conhecemos eles Como clientes. sendo clientes, Uhum. né? E aí a gente estabeleceu esse contato e Eu acho que esse evoluiu. foi o meu primeiro trabalho com vocês, né? Foi, né? Esse foi o Não, segundo o segundo trabalho. foi Corujas primeiro. Corujas Corujas foi o primeiro. Uhum. Exatamente. Corujas A foi o gente fez primeiro. Corujas e esse daí na E aí sequência. a gente pega esses contratos assim, e aí, tipo, não, a gente faz foto, faz vídeo, faz, né, o marketing, né, 100% que tu precisar e tal. Aí a gente, tá, não, vocês estão contratados, 1 ano de contrato aqui, perfeito. Aí a gente sai, né, feliz e tal. Aí um olha pro outro assim, tá, como que a gente vai entregar essas fotos aí agora? Como que a gente vai fazer esses vídeos agora? Tá, e aí vem esse profissionalismo de vocês, Uhum. né? Que Que hoje a agrega, gente né? fecha o contrato que for, porque a gente sabe que tem E que a pessoas gente não- excelentes, e eu falo, não é por vocês estarem aqui, profissionais exemplares como pessoas e como profissionais na área, a gente sente a garantia de entregar o melhor, né? Então hoje a gente pega literalmente qualquer contrato, tipo, ó, vocês fazem? Fazemos. Fazemos. Até Uhum. porque, assim, Gente, para além entrega, né? desse grupo que hoje ele já integra a VIS, nós temos contatos de outras pessoas Uhum. que elas são tão competentes quanto e que Uhum. elas literalmente estão esperando a oportunidade de trabalhar conosco. Inclusive, a gente estava falando, seria importante a gente ter mais um designer na equipe daqui a Sim. pouco pelo volume de trabalho que está se criando. Sim. E eu Exato. ainda brinquei com o Às vezes Rudy o cliente quer um aviso, tipo, de agora, por última exemplo, hora, dia do enfim. trabalho, né? Uhum. 1º de maio. E aí também tem essa questão de agenda e tudo mais, Claro. né? E aí eu ainda brinquei com o Rudy, tá? Então a próxima vai ser uma menina, né? Porque já tem homem demais nessa empresa. Como assim? Isso aqui, essa empresa ela começou com Começou pra empreendedorismo empreendedoras, né? feminino e aí só tem, além de mim, só tem homem trabalhando aqui, fica difícil. Tem um fotógrafo que fez umas fotos tuas lá no início. Aham. Bem no início. Eu não lembro o nome dele. Eu acho que é um cara de Montenegro, Sim, não? o Binho. Aham. É. Esse cara, Ele é um Depois- excelente fotógrafo. depois que eu vi uma foto tua na época, virou uma referência pra mim. Né? Pra ver como vocês estão cercados de gente boa, né? Sim. Ah, Inclusive, até a gente conversou com ele nesse sentido assim, ó. Se chegar algum momento que tu tem algum trabalho que o Henrique não consiga cobrir, o que a gente E não consiga até, fechar. até por É, região também, né? por Por região e contato da agenda, região. né? Sim, e tem um outro fotógrafo que eu não conhecia, que eu passei a admirar muito, que é o que fotografou vocês no evento lá. Ah, que sim, vocês o Chris. estavam- O Chris. o Chris Chris Lander, que a Lander. gente se Fotógrafo. conheceu no Sim, mesmo evento, No ele mesmo tirou evento foto que a gente tua. conheceu agora. Tu chegou a conhecer ele? Não, pessoalmente Pessoalmente não. não. Só vi a Não, foto, mas faz um vi a baita foto trabalho deles, também. entrei no perfil dele. Uhum. É um fotógrafo Não, de retrato guri muito sensacional. bom. Tá aí outro guri. Outra geração Guri, Z. geração Outra Z. geração Z, chegou é verdade. 20 e poucos anos, assim, e Fazendo um com baita trabalho. dois Uhum. caras muito parecidos digamos assim, no comportamento. Muito, o que Muito nos maduros. chamou a atenção Tu é um cara maduro. foi Legal. essa Obrigado. maturidade Uhum. deles. O assim, O Cris é de- outro cara É outro, maduro. sim. E o posicionamento dele no evento também, né? muito Foi legal. claro, né? Muito claro, né? Não, a gente Então, é brincou legal que isso. achou que ele era palestrante. Uhum. Isso. Ele tava assim, Ele gente, tava, né? uma skin de São Paulo, assim, Mas sabe? que Aham, desde o mas cabelo Do cabelo ao tênis, Não, assim. Ele e parecia aí que ele- tinha é, chegado aí do ele- aeroporto e ido direto pro Exato. evento. Conversando Exatamente. comigo assim, não, é que eu moro numa cidade, talvez tu não conheça, que é o Dourado do Sul. Tu vê? Eu disse, não, conheço o Dourado do Sul. Né? Faz parte da grande Porto Alegre. Tu vê, mas eu não
Tu vê essas coisas de Sim. primeira impressão, É. né? E aí a gente traz para o nosso mundo ali de redes sociais as primeiras impressões. São né? importantes. Aí vem a foto e tudo mais que a gente conversou. Uhum. Ô Henrique, o que tu usa de maquinário hoje? Né? Hoje, eu uso uma câmera full frame, tá? Que é o sonho de todo fotógrafo. Eu uso uma D700, tá? É uma câmera que já tá fora de linha, não, a Nikon não fabrica mais ela. Acho que hoje já tá na D780, fora outros modelos, né? Uhum. A D800, a D810, tudo full frame. Que full frame significa o sensor maior. O sensor do tamanho do filme da época que a gente usava o rolinho de filme que contava a pose. Por e tal. isso até o tamanho, então, né? Oi? Até, por isso o tamanho Isso, dela, né? é, um pouquinho maior, apesar de ela estar com Tanque grip, de tá? guerra. Apesar de ela estar com um gripezinho aqui embaixo, que eu gosto de Uhum. usar. Ah, Deixa ela tá. um pouquinho mais pesada, mas eu tenho uma ergonomia um pouquinho melhor, digamos assim, tá? Um tanque de guerra, pau pra toda obra. Tanto é que ela já tá bem, né? Dá pra ver que ela tem uma Tem uma Tá história. vivida. ela tem uma história aqui já, ela tá bem vivida. Algumas Legal. quedas e segue aí. Sobrevivência. Segue sobrevivente. Show de bola. Não é aquela queda que a Não é gente aquela conhece, tá? Não é aquela lá. Sim. E de lente, eu uso uma 35mm, né? Tudo da mesma marca, tu usa? Sim, tudo da mesma Uhum. marca. Eu tento usar tudo Nikon. Sim. Agora eu tenho. Eu acabei de comprar um flash novo pra mim, a Godox, tá? Uhum. Que a qualidade né, é tão boa ou igual, né? Uhum. Tão boa ou melhor. Entendi. Né? Uhum. Uso uma 35mm para fotografias mais abertas e tudo mais, ou para fotografar em lugares que eu tenho pouco espaço para fotografar. Uso uma 50mm, que eu acho que todo fotógrafo tem que ter. É uma das lentes mais baratas e uma das lentes mais versáteis. Hoje eu não trouxe, mas eu também trabalho com uma 70-200. Que é uma lente zoom, né, uma teleobjetiva para fotografias mais distantes, né. Futuramente, agora, acho que nos próximos meses, eu quero investir numa 85mm para retrato, que é uma excelente câmera, uma excelente lente para retratos. Tô atrás de uma câmera um pouquinho mais atualizada. Essa aqui vai continuar trabalhando, Sim. mas eu quero uma mais atual também, né? Porque a tecnologia de câmera de fotografia também evoluiu, sei lá, nos últimos 5, 6 anos para cá. Muito, Evoluiu enormemente, tanto de qualidade de sensor, qualidade de imagem, tamanho. Eu já percebi que essa aqui daqui a alguns anos, ela vai se tornar um tanto quanto pesada para mim. Tá? Entendi. Eu já tô com uma tendinite aqui no dedo e pode ser que eu tenha que trocar pelas câmeras Em mirrorless, vista, que a gente chama, que é umas As câmeras que não menorzinhas. tem espelho aqui em cima, né? Uhum. São menorzinhas, mais leves e tudo mais. fazem o trabalho. Mas é o que o pessoal sempre fala, né, cara? Câmera, o que faz o fotógrafo tá aqui. E tá aqui. Olhar, né? É. Olhar. Eu comecei com uma D90, que é uma câmera de entrada. Trabalhei por muitos anos com uma D90. Da Nikon também, tá? Fotografei na faculdade com uma D5100, que são câmeras inferiores, bem inferiores. E, cara, hoje o que a gente mais vê, assim, é curso de gente dando cursos de fotografia com câmeras super acessíveis, assim, né? Sim. Então, o equipamento, ele vai te ajudar a transpor certas barreiras que Não, a questão física mesmo acho vai... que o profissional, ele sempre vai querer, né? Sim, Os também. prós, né? O produto, seus equipamentos, suas ferramentas prós, né? Sim. Profissionais, né? Mas tu quer dizer, então, que não é o Não mais é, importante? Não é o mais Uhum. importante. A minha dica, assim, para quem quer fotografar ou quem vai começar a fotografar, se tu tem um dinheiro sobrando para para investir 10, 12, 15 mil reais numa câmera, só o corpo sem a lente, tu vai lá e investe.
Aí tu vai investir mais lá, 3, 4, 5 mil reais E numa dependendo lente. da lente que tu Dependendo, precisar. exatamente. Dependendo da lente, é outra câmera. Cara, se tu quiser, Sim. se tu quiser gastar 100 mil reais O céu é o numa limite. câmera e Uhum. numa lente, tu consegue, tá? Uhum. Mas assim, quem não tem essa grana toda e tá começando, quer começar, tem câmeras de entrada que são excelentes, câmeras para começar, e investe. Primeira coisa que tu vai investir é em conhecimento. Vai estudar fotografia, vai estudar luz, vai olhar foto, vai olhar pintura, vai assistir filme, vai criar a tua referência visual, vai criar a tua referência fotográfica. Depois, segundo plano, investe em equipamentos de iluminação. Compra um flash. Cara, com uma lente, com uma 50mm e um flash, tu já consegue cobrir Fazer um bastante evento, por coisa. exemplo. Tá? Tu já consegue fazer Com muita as coisa. técnicas. Com as técnicas corretas. Uhum. Então, segundo passo, investe em iluminação. Terceiro passo, investe em lentes. Lentes bastante iluminadas, tá? Eu não queria falar coisas muito técnicas aqui, tá? Mas a lente, ela tem Já uma me coisa... perdi na metade ali que tu... ela tem uma coisinha Mas que a gente sempre chama... fala, né? A gente fala muito sobre isso. Tem uma coisinha que a gente chama de diafragma, tá? Que é essa coisinha que abre aqui no meio. Não sei se vocês estão vendo. Uhum, sim, Tá. sim. Uhum. Quanto maior esse buraco que tem dentro dela, melhor. Esse piscar ali, né? Exatamente. Uhum. Então, invistam em lentes que tenham essa abertura maior Exato. possível. Claro, quanto maior, mais caro também, né? Sim. Então, a minha dica é Que é essa, essa cara. entrada de luz, né? Exato, a minha Tá. dica é essa. Investe primeiro numa câmera simples e boa, depois tu investe em conhecimento, depois tu investe em luz, e depois tu investe em lente. Depois que tu investiu isso, tu já vai estar com o teu conhecimento lá em cima, aí tu vai começar a encontrar barreira. Putz, o equipamento tá me limitando aqui Uhum. nesse processo. Aí, depois que tu começar a ganhar a tua graninha, teu dinheiro e tal, aí tu vai lá e compra uma investe e câmera evolui. melhor. Uhum. Exatamente. Então, essa é a minha sugestão aí para quem tá começando na fotografia E agora. falando em sugestão, então eu quero que tu dê uma sugestão da tua especialidade. Da minha especialidade. Né? Eu acredito bastante, hoje em 2025, né? Abril de 2025, que tem sim conteúdo gratuito, tá? Que tu pode se aperfeiçoar com tráfego pago, né? Os conteúdos pagos que tem, por exemplo, Pedro Sobral, né? Thiago Tesmo, são muito interessantes, Sim. são muito importantes, né? Te dão um crescimento mais rápido. Mas sim, tu se dedicando, mas daí tem que se dedicar muitas horas por dia, eu diria, Entendi. né? Tem que se organizar, no Uhum. caso. Dependendo do teu processo, de como tu quer, daqui a pouco é Falando de técnica. transição de Uhum. carreira, ou Sim. daqui a pouco, enfim, né? De técnica, Uhum. exatamente. Mas tu tem que ter o olhar, não só da ferramenta, né? Tu tem que ter o olhar de visão de pessoas, de conhecer pessoas, de tendências do mercado em si, né? O Das interesse barreiras. Desse interesse final, né? Tá, eu quero clientes, tá? Parece Uhum. muito raso, né? Diz, Uhum. eu quero clientes. Tá, mas... Quem são, né? quem os são clientes? esses clientes? Quem eu Quem conseguiria é o tentar, cliente perfeito? né? quem eu conseguiria atender, E tanto aí o vem público, mesmo tanto o segmento, quanto a pessoa. pouco diferente a profissão, nossa profissão, Uhum. claro que acaba agrupando, né, um grupo de pessoas que a gente entrega, né, Exato. essa entrega da agência. Uhum. Vocês falaram coisas parecidíssimas, que é estudar. Estuda fotografia, estuda, né, Tráfego se pago. dedica, e não tem, né, e a prática, né, a Exato. prática... A prática é importante para que vai tu não ter muito esqueça que isso. tu aprenda também, né? Aham. Que é no campo de Aprende- batalha, né? Aprende e aplica, né? Não Exatamente. vai Aprende e aplica. guardando. Não É. guarda. Porque aí Uhum. é que nem quando tu faz a carta de direção. Ah, consegui, fiz as aulas, passei. Pegou a carteira, ter tu que vai fazer, vai praticar. ficar com a carteira na gaveta. Quando Uhum. for pegar o carro, tu sabe mais nem quem tu É é. verdade. Então, pior Tu que mesmo, né? Tu passou um mês fotografa ali, todos os dias. Cara, no início, quando eu comecei a fotografar, eu andava com a câmera 24 horas do meu lado. É, 24 horas, assim, ó, literalmente, tá? Eu já parei o carro no meio da BR-116 indo para Unicinos, E pra Porque fotografia. tinha um ângulo perfeito. porque eu vi uma fotografia Uhum, ali. Exato. Parei e fotografei. Tá no meu Gostei. Instagram, não sei, depois, se quiserem dar uma olhada. Uhum. Então, sim, a prática Fundamental. 100%.
Na fotografia, então, é o ideal. Perfeito. Como é que a Então, gente está de tempo? já estourou estourou? o tempo já. O Júnior já tá balançando as bandeirinhas ali, que já se passou já. Ô, Júnior, vai lá tomar um cafezinho, depois tu volta. Amor, então, por gentileza, faça as suas considerações finais Eu antes do quero- encerramento, porque que acontece? Entra a Denise com o machado, sai cortando o episódio Sai que tá no cortando final. e Então, acabou e a gente e ficou. acabou e fica todo mundo aqui olhando. Então, eu vou deixar eles fazerem as considerações. E aí é isso aí. Eu quero agradecer o episódio de hoje, né? Primeiro para ti, né? Eu preciso agradecer sempre quem tu é, a nossa parceria de sempre, né? Te agradeço todos os dias e hoje não é diferente. Então, muito obrigado por mais esse episódio, né? Dá aquela música do Daniel. Estou apaixonado. E essa nossa alma, né? A alma da empresa é a nossa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eu que Jorge. agradeço hoje. Oxe, Sem sem palavras. Eu quero dizer que esses dois profissionais, além de estarem com a parceria da Vis, também são empresas, então eles também podem ser contratados a qualquer momento. Henrique, com seu profissionalismo de fotografia, tá aí o Instagram dele, tá aí o contato dele. Encontra a gente, encontra ele também, e vice-versa. O Jorge também da mesma forma, para todos os trabalhos digitais, Claro. tudo mais. É um prazer, né, ter vocês aqui e na empresa junto com a gente e a amizade de vocês. Então, Poxa, sim. em meu nome também agradeço toda a nossa audiência. Sigam aí o Visconecta no Instagram, no Spotify, no YouTube, todas as plataformas digitais, né? Tu encontra lá Denise Ribeiro, encontra Rudy Barros, tá tudo certo, tá tudo em casa. Tá bem? Se Obrigado, achar pessoal. vai achar todo mundo. E agora vem a saudação final e vem um slogan também, né, do sim, podcast, né? Que é importante. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada, meu amor, pela parceria e pela paciência quando eu tô acelerada demais. Porque às vezes, certo. olha, eu forço uma barra às vezes. Né? E agradecer a toda a nossa audiência por ter ficado conosco até o final. Agradecer aos nossos clientes pela confiança no nosso trabalho. Saibam que aqui nós não medimos esforços todos os dias para entregar o melhor para vocês, para evoluir nas entregas, para aprimorar onde a gente pode estar devendo em alguma coisa, porque, né, somos por trás desse CNPJ, existem muitos CPFs e cada um precisa evoluir individualmente. Verdade. A empresa está sempre em processo de evolução. Então, deixar esse agradecimento para vocês, a toda a equipe também que nos fornece essa estrutura, né, e que nos possibilita fazer essa entrega para vocês. E encerrando com a nossa frase clássica do que motiva, né, o motivo do Visconecta existir. Conectar pessoas é criar possibilidades. Muito obrigada. Até o próximo episódio.